Sejam todos mais um momento. Nessa jornada de inovação que está transformando o futuro da mineração. Leandro e Flávio, recado do pessoal da fita. Por favor, afastar um pouco da câmera. Bem assim? Ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais um momento histórico no Mine Hub, o encerramento do segundo ciclo do M-Spot, uma edição totalmente dedicada a solucionar os desafios de uma das mineradoras no Hub, a Vale. E para quem ainda não conhece o Mine Hub, é o primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração no mundo. Mine Hub busca soluções para desafios comuns ao setor através da inovação aberta, integrando mineradoras, fornecedores, startups, pesquisadores, investidores, gerando oportunidades e conexões para diferentes players da mineração. E tem como um dos grandes parceiros o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM.
Hoje conta com 25 mineradoras e 15 fornecedores associados. E vamos conhecer agora as 16 soluções que foram desenvolvidas pelas startups em parceria com a Vale. Fica com a gente nessa jornada de inovação que está definitivamente transformando o futuro da mineração. E olha só, eu gostaria de deixar um recado para vocês, pedir a permissão de todos vocês para permanecer sem máscara durante todo o evento, claro, adotando todos os protocolos de segurança. Então, o que não falta aqui no estúdio realmente é o atendimento a todas as regras, os protocolos, é álcool 70 espalhado por todo canto, a gente realmente continua tomando todos os cuidados, mas eu fico sem máscara para oferecer a melhor interação, a melhor conexão com vocês, para a gente poder acompanhar com total dedicação todos esses trabalhos fantásticos que serão apresentados hoje, mas sempre adotando todos os protocolos de segurança. E eu convido agora vocês a entenderem um pouco mais sobre o Mining Hub no vídeo que vai entrar a seguir. Olho na tela. Futuro. Antecipação do amanhã. Força motriz da inovação. Mas inovar não é apenas inventar novas máquinas, é também formar novas pessoas. Pessoas que se incluam na equação da transformação. Por aqui, fomentamos a diversidade para impulsionar a evolução da cultura do setor mineral, garimpar novos caminhos e fazer um chamado à reconexão de gente, de cientistas, pensadores, trabalhadores. Puxamos uma cadeira na mesa e um lugar de fala nesse debate para pensar uma mineração mais sustentável, inclusiva e responsável. Não pelo ineditismo do que fazemos, e sim porque somos uma comunidade influenciando o futuro do setor, pensando lado a lado com startups e criando ecossistemas de inovação. Afinal, o bem que fazemos sozinhos se faz ainda melhor quando estamos juntos. Este é o nosso chamado para o futuro. Esse é o Mining Hub. Tá aí a mensagem, esse é o Mining Hub. E seguindo os protocolos, eu vou ler agora o disclaimer que apoia juridicamente todos os participantes do M-Spot Ciclo 2. Vem comigo. Atenção, disclaimer na tela e acompanha. Mining Hub ressalta que o seu objetivo consiste em proporcionar o desenvolvimento do setor da mineração e toda a sua cadeia por meio da inovação aberta. Dessa forma, não devem ser enviadas e ou divulgadas por qualquer meio físico e ou virtual, oral e ou escrito, informações específicas ou confidenciais não relacionadas ao propósito específico a que se destinam, nos termos das atividades do Mining Hub, informações concorrencialmente sensíveis e ou informações estratégicas, conforme definições contidas no protocolo antitrust, firmado pelos participantes do Mining Hub e ou contidas no documento específico firmado com o destinatário do presente aviso, o qual aplica-se a todo e qualquer programa desenvolvido e ou apoiado pelo Mining Hub, bem como a toda e qualquer fase dos respectivos programas. A violação das regras antitrust sujeitará o infrator a sanções legais. E agora, para dar as boas-vindas a vocês, eu gostaria de convidar a pessoa que representa o Mining Hub nacional e internacionalmente, o representante do Conselho Diretor do Mining Hub. Seja muito bem-vindo, Júlio Barbosa. Fala, Júlio. Bom dia. Bom dia, Júlio. Tudo bem, imagino... Tudo bem, eu fico imaginando sua expectativa para acompanhar cada uma das apresentações excelentes que teremos no dia de hoje. O palco é todo seu, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia e agradeço aí pela apresentação, tá bom? Eu estou muito satisfeito, tá, de estar aqui hoje, na verdade duplamente satisfeito, porque além de falar em nome do próprio Mining Hub, nós vamos apresentar os resultados do M-Spot Ciclo 2, né, nessa edição que foi feita com a Vale, tá? Pelo Mining Hub, eu só tenho a dizer que nesses quase 3 anos desde a fundação, né, mesmo que nos últimos 2, né, em condições de regime de pandemia e com todas as restrições, nós mantivemos o nosso propósito da inovação aberta firme, tá? Nos reinventando a cada ciclo, sempre instigando um jeito de pensar e de fazer diferente e inovando sempre. E mesmo com todas essas restrições, as nossas POCs continuaram, né, de formas diferentes, feitas remotamente, com muita criatividade para resolver os problemas comuns do setor. Tá? Novas startups participando, as mineradoras conquistando bons resultados que se mostram pelos números dos contratos realizados após as provas de conceito.
tá? Que só aumentam cada vez mais. Falando pela Vale, agora como representante também da mineradora no MineHub, o projeto M-Spot, que na verdade começou lá em 2019 a ser debatido, ele encerra hoje com a chave de ouro. Nós tivemos mais de 100 pessoas envolvidas nesse projeto, tá? Dentre startup, nossos especialistas técnicos da empresa, times de suprimentos, contratos, comunicação, intraempreendedorismo, engenharia, enfim, tá? Foi um notório projeto de mudança cultural baseado na inovação. Muito obrigado mais uma vez, Luiz. E para falar um pouco, tá, um pouco mais sobre o setor da mineração, as iniciativas de inovação que ocorrem, eu convido aqui o nosso caro colega Flávio Penido, diretor-presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, e o nosso principal parceiro nessa jornada de transformação do setor. Tá bom? Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlio. É um prazer estar aqui mais uma vez num evento aí que nós temos do MineHub, que é nosso irmão aí, irmão gêmeo, que estamos juntos ali na parceria, estamos juntos também no mesmo espaço aí, que estamos com muita vontade de voltar a ocupar plenamente, não é isso, Júlio? Está lá um espaço bonito, um espaço completamente novo, e estamos com uma ansiedade enorme para ver aquilo novamente cheio, com os jovens, as startups, as empresas, todo mundo ali junto participando e cada vez mais dando resultados como esse aí, que eu tenho certeza que vão ser anunciados aí hoje, com patrocínio aí, essa mensagem de confiança que nós temos aí com a Vale, que foi a primeira mineradora a participar do M-Spot, e vamos ver então aí, temos aí 15 desafios subdivididos em 7 grandes áreas. Certamente esses desafios aí vão trazer soluções interessantes e vai mostrar que esse exemplo da Vale em atuar aí como apoiadora e também como mineradora madrinha das startups atuantes aí no MineHub, ele é para ser seguido pelas demais mineradoras e também por fornecedores. Nós temos que seguir esse exemplo da Vale e mostrar para as demais empresas que a Vale está sempre buscando o tempo todo a inovação. E isso é que traz resultados que aparecem e que mostram para o mercado internacional que a mineração no Brasil é uma mineração inovadora, de técnicas inovadoras e que certamente vamos propagar isso para o mundo inteiro. Lembrando que o M-Spot permite customizar soluções para desafios exclusivos das empresas que são associados ao MineHub. Então, para isso, nós contamos com inteligência, conhecimento daqueles que estudam e trabalham com técnicas avançadas, se colocam à frente de startups aí que estão dispostas a estabelecer parcerias, e essas parcerias estão trazendo um grande sucesso para o ambiente corporativo do setor mineral. Eu tenho certeza e informo vocês aí que podem acreditar que o IBRAM está empenhado em expandir o alcance do M-Spot e das demais iniciativas aí do MineHub. E, mais uma vez, cumprimento a Vale por acreditar e apoiar essas ações voltadas a inovação da mineração. Isso aí, muito obrigado, Júlio. Sucesso aí para vocês. Tá aí, começamos em altíssimo nível, agradecendo as palavras do Dr. Flávio, do Júlio, obrigado mais uma vez por essas palavras de incentivo a esses desafios tão inovadores e tão importantes para o ecossistema de inovação no Brasil e no mundo. Obrigado, Dr. Flávio, obrigado, Júlio. E agora, vamos receber com muita alegria... Voltamos já, tivemos um pequeno probleminha técnico, voltamos já já. Fica aí, não sai daí não.
Estamos de volta, agora sim. Pessoal, a gente queria pedir desculpa em nome de toda a equipe. A gente realmente, quando faz ao vivo, é assim mesmo. Tivemos um pequeno probleminha de sintonia, voz, imagem. A nossa equipe está aqui de prontidão para poder resolver todos esses problemas. E vocês sabem muito bem, né? Internet, a gente nunca tem certeza como é que vai ser, mas estamos trabalhando para oferecer o melhor para cada um de vocês. Então, eu queria pedir desculpas. Vamos seguir com o nosso evento. Agradecer mais uma vez o Dr. Flávio e o Júlio pelas palavras, sempre incentivando essas iniciativas tão importantes ao ecossistema da inovação no Brasil e no mundo. Legal? Então, estamos de volta ao vivo, prontos para acompanhar esses 16 projetos maravilhosos das startups em parceria com a Vale. E agora, com muita alegria, vamos receber o Chief Digital Officer da Vale. Seja muito bem-vindo, Afzal Jessa! Muito obrigado, pessoal. É muito prazer de estar aqui com vocês. Eu vou falar inglês porque eu sou canadense, mas vou falar devagar. So let me first start by saying, hopefully this technical issue has relaxed everyone. You can see that even large organizations and large institutions stumble along the way and learn through the process. It's not just the small companies that have these technical challenges. And I think I'll start by saying there that for me, I'm extremely excited by the Mining Hub and by the MSpot Challenge because it's really an opportunity for us to learn together. Innovation is extremely important for the mineral sector as a whole, particularly for Vale, but I would say globally. Mining is an essential industry. When we think about the application of our minerals in the high technology industries, in electric vehicles, for which we're going to see huge demand increasing in construction, industrialization, it is fundamental to most of the industries that work today. And yet, as we move forward, the challenges are getting even bigger and bigger. We need to reduce our environmental footprint. We need to become more sustainable. The challenges of water management, of carbon reduction, of reduction in energy consumption, social challenges we face, resource depletion, et cetera, is just making the world even more complex and even more challenging for us to provide the necessary minerals that will allow this world to continue to evolve and advance at the pace that we all want. And so that's why innovation is so extremely important. And what I'm most excited about is that these are challenges that face all of us. They face large organizations, they face mining companies, but it's extremely exciting to see that startups are embracing these challenges as well. All of you are really bringing your passion, your energy to trying to find these find solutions to these global problems. And again, allow us to learn together and advance together. So really want to congratulate you again for the amazing initiatives. I'm really excited to hear about the pitches that we'll see together here today. This continues to be an incredible partnership with IBRAM, with the other mining companies, and hopefully with all of the startup companies where, again, we have the opportunity to really collaborate, learn together, and make this industry even more effective, even more relevant, and even more efficient as we go forward. Really, really excited. Thank you all and wish you all the most success for today's presentations. I'll pass it back to you. Afzal Jessa, thank you. Obrigado, Afzal, pelas palavras. O Afzal falou aí. Estamos todos aí na maior expectativa, aguardando cada uma das apresentações. E agora também deve estar super empolgado. Vamos receber o Iron Ore Innovation and Technology Manager. Palmas para o Leandro Viana Teixeira. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Peço perdão aqui pelo som abafado por causa da máscara, né? Hoje eu estou num hub, não é um mining hub, mas é um hub de inovação, de colaboração que a gente tem aqui na Vale, tá? Queria primeiro começar aqui a minha fala agradecendo
a todo mundo que participou aí, direto ou indiretamente, tá? Internamente ou externamente, nesse evento, né? É um mega evento, tá? Dentro da Vale foram dezenas de gerências envolvidas, né? Diretamente foram mais de 18 áreas envolvidas. Então, assim, é um mega esforço, não é um mega evento, porque é uma empresa muito grande, né? E a gente quer fazer com que a inovação, né, permeie toda a empresa, tá? Nesse processo, né, para a gente tentar elevar o nosso nível de conhecimento e prática de inovação, foram levantados mais de 104 desafios, tá? Que levaram aí 18 horas de trabalho para a gente conseguir fazer a seleção desses 16 que vão ser apresentados aqui hoje, tá? E responderam a isso, né, 188 inscrições que foram finalizadas nesse ciclo, né? Então foi uma resposta super bacana externa a esses 16 desafios que a Vale selecionou, que serão apresentados aqui hoje, né? O M-Spot tem um apelo muito bom para a Vale, né, porque ela tem a capacidade de expandir os desafios e temas que regularmente são abordados no M-Start do MineHub, né? Esses desafios expandidos são muito importantes para a empresa, como cadeia de valor, energia, geotecnia, gestão de ativos e segurança, esses dois últimos aqui, muito chaves para a empresa, né, atualmente e futuramente. E eu queria parabenizar toda a turma envolvida também pelo trabalho que foi feito com segurança, tá? Isso é um ponto muito importante. Segurança é um dos nossos principais pilares e a inovação é também um dos motores, uma das alavancas de transformação da empresa. Mas a gente precisa fazer esse processo com muito cuidado, né? Porque se a gente faz algo inseguro, se isso resulta em algum acidente dentro da empresa, a gente acaba perdendo aí a confiança dos nossos colegas, né? E isso não aconteceu, foi feito tudo com muita segurança. Então, parabéns a todos os envolvidos aí durante a execução desses trabalhos, né? E, com certeza, estamos fortalecendo esse ecossistema de inovação, evoluindo no aprendizado dessa inovação, né, para a Vale, para todos os envolvidos, as startups e, com certeza, também para os nossos parceiros aí do MineHub, que podem aproveitar também todo esse conhecimento gerado durante os desafios do M-Spot, tá? Eu acredito que a gente vai ter, de qualquer jeito, bons resultados, pessoal, para os 16 desafios. Por quê? Os desafios que forem bem-sucedidos, tecnicamente, maravilha, né? Estamos aí endereçando alguns dos principais problemas que a Vale tem hoje, tá? Mas também, os que não forem sucedidos tecnicamente, com certeza eles vão deixar lições valiosas, né? Tanto para as startups quanto para a própria Vale, em aprendendo como fazer inovação dentro da empresa, né? Estamos chegando aí ao fim, então, de dois grandes ciclos, que foi o M-Spot 1 e o M-Spot 2, de aprendizado e resultados, né, com 31 desafios durante esse período, que com certeza vão deixar o nosso ecossistema aí de inovação mais forte. Bom evento a todos, um abraço. Obrigado, Leandro, pelas palavras, destacando a grandiosidade desses projetos que têm feito tanta diferença dentro da Vale, esses projetos do M-Spot Ciclo 2. Legal, obrigado, Leandro, mais uma vez. E preparamos agora para vocês um vídeo contando sobre toda a trajetória do programa M-Spot Ciclo 2, que teve início lá em outubro do ano passado, e agora chegou o momento da gente conferir juntos todo esse trabalho que foi executado. Olho na tela.
isso aí, vamos aplaudir. Por trás de toda essa estrutura, nós tivemos o envolvimento, a participação, olha, de um time de peso, inclusive, claro, a participação das nossas startups, o nosso time de técnicos da Vale, que trabalharam incansavelmente para que o programa rodasse de forma mais fluida possível. Nós gostaríamos, claro, de agradecer cada um de vocês imensamente por todo o esforço e dedicação. Então, vamos citar o nome de cada um. Por parte da Vale, queremos agradecer Afzal Gessa, Ana Luísa Vilaça Moura, Camila Coelho, Clarice Gutnick, Daniel Novo, Gustavo Bastos, Gustavo Roque, Júlio Barbosa, Júnior Márcio Guimarães Júnior, Leandro Viana Teixeira, Marcos Calderon, Sandro Bimbato, Rafaela Dutra Nunes, Raíssa Lima, Roberto Pereira Júnior, Rômulo Quintão e Thales Barros. E seguindo os nossos agradecimentos, por parte da Nel Ventures, temos Ailen Ambertin, Camila Pena e Guilherme Marinho, obrigado pelo trabalho de vocês. Por parte do Mining Hub, Elis Santana, obrigado, Elis, pela sua participação e dedicação. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos vocês e também todos os colaboradores que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos nesse ciclo tão importante de desenvolvimento para a inovação. Em algum momento estiveram dentro da execução do M-Spot Ciclo 2. E agora sim, nós vamos conhecer os protagonistas, desse ciclo. Eu vou chamar ao palco virtual uma a uma as 16 startups que irão apresentar os resultados das soluções desenvolvidas para cada uma das 6 áreas da Vale. E logo em seguida, eu vou chamar também um representante técnico do time da Vale, que esteve diretamente envolvido na construção dos resultados junto à startup que tiver acabado de se apresentar, entenderam? Vocês podem conhecer mais sobre as startups participantes do ciclo escaneando o QR Code que vai aparecer na tela. E nós vamos começar com as startups que trabalharam nos desafios propostos pela área Cadeia de Valor. Roda a vinheta. O primeiro convidado é o Paulo Lopes, da Beyond Mining. Um dos momentos mais marcantes da trajetória empreendedora da Beyond Mining foi quando foram aprovados pela primeira vez em um desafio do Mining Hub no final de 2019. A aprovação saiu, olha só, exatamente um dia após a emissão do CNPJ, em cima da hora, né? Digamos que foi uma bela estreia, e aí vamos saber mais. Vem aí, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, pessoal. Bem, o desafio de hoje que eu vou apresentar para vocês é a garantia de baixa variabilidade da qualidade no processo de multiblendagem de minérios. Bem, as principais causas desse desafio é que existem vários tipos de minério, de diferentes minas, diferentes composições, diferentes teores de controle. E no final das contas, isso tudo gera uma variabilidade na mistura. Esses diferentes protoprodutos precisam ser misturados, ou seja, blendados, para gerar um produto final. Essa mistura, por conta dessa variabilidade, pode não ficar exatamente muito bem homogeneizada. E isso tem penalização no preço de venda, penalização na questão da meta de qualidade desse produto final. E a nossa meta é conseguir uma baixa variabilidade nesse contexto de uma blendagem com qualquer tipo de minério e vários tipos de minérios simultaneamente. Então a solução que nós da Beyond Mining propusemos foi utilizar toda a base de dados do histórico de minérios que já foram blendados pelo time da Vale. Isso tudo compôs uma base de dados ampla e vasta, no qual a nossa inteligência artificial, a plataforma Gaia, analisou, trabalhou, entendeu os comportamentos e as interações entre esses parâmetros simultâneos. Com isso, nós desenvolvemos 2 grandes focos na nossa solução. O primeiro foi o cálculo dos desvios, a generalização do cálculo do desvio padrão para o caso da blendagem para N minérios. O segundo ponto é a otimização da blendagem. Qual é a melhor combinação desses N tipos de minérios para alcançar o melhor blend possível? Então esse é o ponto ótimo, como dizemos. Isso tudo foi traduzido sob a forma de uma plataforma online, um dashboard. Qual o objetivo desse dashboard? Trazer tomada de decisão, cenários otimizados e agilidade, flexibilidade
para tomada de decisão, podendo trabalhar com blendagem 1, blendagem 2, diversos cenários na palma da mão do usuário final, do time que está lá na linha de frente, trabalhando e planejando essa blendagem. No final das contas, gente, o principal impacto é alcançar o melhor blend possível para cada cenário. Estamos falando de uma solução analítica, matemática, que trabalhou com a generalização do cálculo dos desvios. Isso é o grande avanço dessa solução desenvolvida aí através da plataforma Gaia. Isso permite o cumprimento das metas de qualidade. A gente consegue alcançar uma meta de um teor de sílica, metas de teor de ferro, meta de TML, justamente com essa otimização do blend. Por conta da ferramenta ser online, ser uma ferramenta de simulação, podemos simular quantos cenários a gente quiser, principalmente cenários hipotéticos. Então, imagine num cenário onde vamos, sei lá, especular se um novo tipo de minério, um novo tipo de protoproduto pode performar bem ou não numa blendagem. É possível sim simulá-lo. Então, isso também é um grande ganho. E sempre, gente, focando no final das contas em trazer agilidade, flexibilidade e assertividade na tomada de decisão, tornando a tomada de decisão rápida, sempre um passo à frente. Bem, pessoal, esse foi o nosso projeto. Eu quero agradecer a todo o time do Mining Hub, a todo o time da Vale pelo apoio aí no projeto. Foi um APOC excelente, resultados muito bons. E agradecer a todos, um bom evento para todos nós e muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Nós é que agradecemos a excelente apresentação, abrindo os nossos trabalhos aí do ciclo 2. Obrigado, Paulo, mais uma vez. E agora vamos convidar o Marcelo Santos, que é o responsável técnico da Vale, que acompanhou esse projeto juntamente ao time da Value Chain Solutions Asia, área responsável por fomentar e desenvolver soluções e inovações para os processos que fazem parte da supply chain da Vale nas áreas de planejamento, marketing, vendas e blendagem, no braço de produção e de distribuição na Ásia, China e Malásia. Seja muito bem-vindo, Marcelo, é com você. Bom dia a todos. A importância do tema desse desafio para a Vale reside no fato de que o controle da variabilidade é um fator crucial de competitividade no mercado de minério de ferro, à medida que quanto mais estáveis forem as entregas da qualidade do produto, mais valor é percebido pelo cliente. A expectativa no desenvolvimento do trabalho com a Beyond Mining é conseguir embasamento técnico e probabilístico que possa suportar as decisões durante o processo de blend da Vale, seja nas operações no Brasil, seja nas operações na cadeia estendida na Ásia. A experiência vivida durante o desenvolvimento do trabalho representou um aprendizado mútuo entre os membros da equipe e, para a Vale, representa uma inovação, uma maneira diferente de buscar soluções para alguns dos problemas. Obrigado, Marcelo. E vamos em frente. A próxima apresentação é da startup Iara. Eles contam que na época da proposta do projeto não sabiam se a técnica de detecção de contaminantes ia funcionar, pois ela foi desenvolvida completamente durante a POC. Mas foi muito gratificante quando eles perceberam os primeiros resultados, né, tudo dando certo. Então, o Bernardo Reis da Iara vai contar para a gente como foi esse processo. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Luiz Arthur. Muito obrigado. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui. O Iara é uma empresa que foi fundada em 2018 para fazer o desenvolvimento de soluções de visão computacional e otimização não linear para a indústria. Ela surgiu como uma spin-off de um projeto de pesquisa entre a Petrobras e a Universidade Federal de Pernambuco. E hoje em dia nós estamos incubados aqui na universidade. No MSPOT Ciclo 2, nós estamos tratando do desafio da eliminação da contaminação do minério de ferro. E o que é esse desafio? Bem, pela maneira que o minério é estocado e transportado, é possível que outros objetos estejam misturados ali no minério. A gente está falando de pedaços de madeira, de sucata metálica, animais, e isso tudo é considerado uma contaminação.
E por que isso é um problema? Bem, quando esse minério vai ser transportado para o cliente, você pode bloquear os chutes de transferências e você pode rasgar as esteiras das correias transportadoras. E aí você precisa fazer parada na produção para tomar as medidas corretivas. Além disso, você coloca um colaborador dentro da linha de produção com risco de acidente, o que é sempre péssimo. E se você não detectar o contaminante, ele vai chegar no cliente e aí você vai ter um grande problema. Para resolver esse desafio, nós do IARA desenvolvemos uma solução, uma prova de conceito, para fazer a detecção do contaminante usando visão de máquina. O que é isso? Nós construímos um sensor usando uma câmera em um laser, que é conhecido como câmera 3D, e ele faz uma reconstrução tridimensional de todo o material que passa pela esteira em tempo real. E com isso, nós podemos detectar os contaminantes e emitir alertas quando os contaminantes passam pela esteira. Com essa solução e uma detecção em tempo real, é possível integrar esse sistema com um mecanismo de extração e fazer uma extração autônoma do contaminante antes que ele bloqueie os chutes e rasguem as correias. E mais, se você disseminar essa solução por diversas correias transportadoras ao longo da planta de produção, você pode agregar essa informação e usar a inteligência para descobrir onde estão acontecendo as contaminações e atuar direto na fonte. Nós estamos bastante confiantes com a nossa solução. Nós realizamos testes em laboratório com diversos tipos de contaminante, como LAMPs, Sinterfile, Pelletfile, e também com diversos tipos de contaminações, como madeira, metal, borracha, e tivemos bastante sucesso. Então, é por isso que nós acreditamos que essa solução pode sim eliminar o risco de acidente e pode reduzir o índice de contaminação nas plantas de produção. E também, com um pouco mais de esforço, atuar direto na origem da contaminação, deixando todos os problemas resolvidos. E por esses resultados, nós gostaríamos de agradecer bastante ao MineHub por todo o suporte no desenvolvimento dessa prova de conceito e também à Vale por ter confiado na nossa empresa para fazer esse desenvolvimento. E eu não poderia deixar de agradecer, com certeza, a todos os membros da minha equipe que atuaram bastante para a gente chegar no resultado obtido até agora. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Parabéns a toda a equipe. E agora vamos receber o Lúcio Flávio, que integra a gerência de desenvolvimento de produtos responsável pela gestão do portfólio de produtos ferrosos da Vale, atuando junto a toda a cadeia de valor, buscando o ótimo global e visando a garantia da qualidade e a sustentabilidade do portfólio. E agora vamos saber. Nos conte aí como foi a experiência com a IARA. Lúcio, seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lúcio Flávio, responsável técnico pelo desafio Identificar e Remover Contaminantes do Minério de Ferro, lançado no MineHub M-Spot Ciclo 2. Temos trabalhado muito nessa temática ao longo dos anos, mas ainda enfrentamos grandes impactos e riscos ligados ao problema das contaminações. E o M-Spot 2 nos abriu a possibilidade de encontrarmos uma solução a partir de uma iniciativa de inovação aberta. A experiência dessa caminhada junto com o time do IARA foi extremamente positiva. Com muita motivação e interesse, a startup compreendeu o desafio na sua totalidade e trabalhou com entusiasmo e dedicação, mantendo rigorosa aderência ao cronograma do projeto. O desenvolvimento da prova de conceito trouxe para a Vale a perspectiva de uma solução que contribuirá na prevenção de acidentes, na melhoria da reputação da Vale junto a seus clientes e na segurança operacional. Adicionalmente, a POC trouxe o benefício da captura de registros acurados de todas as ocorrências de contaminantes, com informações que poderão ser utilizadas no rastreamento da origem das contaminações, identificação da causa raiz, além de fornecer uma base de dados que poderá suportar análise e estudos ligados ao tema contaminação. A experiência junto ao MineHub foi surpreendente e gratificante. A partir da utilização de um método de trabalho adequado para o gerenciamento do projeto, contamos ainda com a organização, comprometimento e disponibilidade de todo o time. Agradecemos a todos que tornaram possível a conclusão desse projeto. Meu muito obrigado.
Obrigado, Lúcio, pelo seu comentário, pelas suas palavras. E vamos em frente. A nossa terceira startup é a Industrial, uma startup capixaba que visa impulsionar a performance industrial. Eles conseguiram, mesmo na pandemia, olha que legal, realizar uma visita técnica na Casa da Vale. Essa visita foi crucial para obter o conhecimento técnico necessário para o desenvolvimento da POC. E agora eu vou convidar a Júnia Pimentel para contar para a gente um pouco mais sobre o desenvolvimento desse trabalho. Seja muito bem-vindo, Júnia! Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Luiz Arthur, pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. É uma felicidade inenarrável poder compartilhar essa manhã com todo mundo. Bom, pessoal, eu vou contar para vocês um pouco sobre o nosso desafio, que é a previsão do limite de umidade para transporte de minério com dados anteriores ao porto. Nós sabemos que o minério comercializado pela Vale vem de diversas minas diferentes. Após passarem pelo processamento em usinas, os diferentes materiais são enviados ao porto, onde serão combinados para formar os blends de cada embarque. Porém, para que o navio possa transportar esse conteúdo com segurança, é necessária a realização do teste do TML, conforme a regra de transporte marítimo que é definida pelo código IMSBC. O TML é o limite de umidade para o transporte de uma carga que pode se liquefazer. Ou seja, para a aprovação do carregamento, o conteúdo de umidade da carga deve ser menor do que o seu TML. Falando um pouco da medição do TML, ela pode durar cerca de 8 horas e ocorre ao mesmo tempo em que o embarque do minério no navio, ou seja, não podem ocorrer falhas. Atualmente, a equipe técnica da Vale já possui um modelo para estimar o TML com os dados de expedição, mas ainda não obtiveram resultados com os dados de etapas anteriores à cadeia de valor, e é aí que entra a nossa solução. Ela utiliza técnicas de aprendizado supervisionado para prever o valor do TML antes do carregamento dos trens, para cada blend de minério formado nas operações. Isso garante ao processo maior previsibilidade, evitando assim possíveis imprevistos. Para isso, são utilizados alguns parâmetros do minério com propriedades não aditivas, como, por exemplo, a granulometria, porosidade, as origens dos minérios, dados químicos e outros. Bom, agora vamos abordar um pouquinho de como foi o desenvolvimento da solução. A primeira etapa foi a coleta dos parâmetros dos minérios, dos valores de TML medidos e das respectivas origens para a criação de um banco de dados. Além disso, o início do projeto foi de total imersão e aprendizado em conjunto com a equipe técnica da Vale. Dessa forma, foi possível unir o conhecimento técnico do processo com as análises estatísticas para a criação de uma inteligência artificial capaz de prever os valores do TML. E não apenas isso, mas também foi possível aumentar a compreensão da realidade do processo através de análises matemáticas. Por fim, para auxiliar na análise e na visualização dos resultados, foi criada uma dashboard interativa utilizando o Power BI. Com essa ferramenta, é possível visualizar a eficiência do preditor e todas as informações que foram utilizadas para obter os resultados. Diante disso, os impactos gerados pela solução foram diversos. Primeiro, nós podemos citar o aumento da previsibilidade do TML, que se dá através da simulação de diversos blends antes mesmo do carregamento dos trens. Cabe destacar que foram utilizadas apenas informações que a equipe técnica da Vale já possuía. Dessa forma, não haverá custo adicional nenhum com a aquisição de novos materiais de medição. A redução de paradas por não adequação do conteúdo de umidade também é outro ponto a se destacar, porque, como foi dito, se a umidade do minério não estiver abaixo do limite de segurança, o embarque é suspenso. Então, com uma predição de confiança, nós conseguimos evitar que uma grande quantidade de produto fique retida no porto, e isso acarreta ganho de produtividade. Outro ponto de impacto bem interessante é a melhor gestão de riscos, uma vez que a existência de um modelo de previsão provê mais um mecanismo de validação do valor obtido através dos testes normatizados. Além disso, a incerteza associada a cada blend predito é destacada na visualização dos resultados, lá naquela dashboard do Power BI que a gente falou anteriormente. Então, dessa forma, a gente garante um controle de qualidade da informação. E, por fim, podemos citar o aumento da flexibilidade para a programação, uma vez que, com o preditor, torna-se possível a simulação do valor de TML para diversos blends a serem formados. Como consequência, o planejamento se torna mais efetivo e há uma grande produtividade na gestão de toda a cadeia. Bom, pessoal, eu gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos ao Mining Hub, ao pessoal da New Ventures, que nos acompanhou durante toda a POC, e principalmente a toda a equipe técnica da Vale. Aqui a gente tem um exemplo excelente de um case de sucesso que foi totalmente feito a 4 mãos. Então, muito obrigada, pessoal.
Parabéns, Júnia. Não só parabéns para você, mas para toda a equipe. Mas eu queria destacar o sorriso da Júnia, que mostra muito da motivação, do envolvimento no desenvolvimento de todo esse projeto. Parabéns, Júnia. Excelente apresentação. E vamos em frente agora com o Douglas Rezende, representando o time dos laboratórios Porto Sul. Ele está aqui com a gente para contar um pouco mais sobre essa experiência. Os laboratórios Porto Sul são responsáveis por amostrar, analisar e determinar o TML dos embarques. Junto às áreas de programação e qualidade, geram dados para garantir os embarques seguros e contribuem para otimizações de volume e qualidade do Corredor Sul. E o que você tem, Douglas, para nos contar mais? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luiz Arthur. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar hoje aqui no Demo Day. Eu estou aqui para tratar sobre o nosso projeto Junta Industrial, né, da previsibilidade do TML. E a gente tinha como expectativa nesse projeto trazer, né, uma forma de prever o TML de modo a aumentar a nossa flexibilidade de programação e contribuir para a nossa melhor gestão de riscos, né? Então, o nosso trabalho junto à Industrial, né, na figura da Júnia e dos demais colegas, foi bastante satisfatória, foi uma experiência muito enriquecedora, porque nós estamos realmente inseridos num ambiente de mineração que talvez não tenha tantas oportunidades de trabalhar com startups, né, num método um pouco mais ágil, mais moderno. Então, eles trouxeram para a gente essa oportunidade, foi uma parceria bastante significativa, e a gente espera que essa POC que foi proposta aqui no MSPOT 2 entre a Vale e a Industrial traga para a gente essa flexibilidade por meio dessa ferramenta de previsibilidade do TML, que utiliza inteligência artificial para chegar aos resultados do preditor do TML. Então, essa experiência junto à startup, né, essa parceria também com o MineHub e a Anel Ventures, trouxe para a gente o benefício técnico esperado, né, e a gente acredita que, aos poucos, a gente vai conseguir inserir essa ferramenta na rotina da Vale, junto às demais iniciativas já existentes na empresa, de modo a prever o TML e contribuir para a nossa melhor gestão de riscos e maior flexibilidade na cadeia de minério de ferro aqui no Corredor Sul. No mais, eu agradeço a todos pela oportunidade. Devolvo a palavra para o Luiz Arthur. Muito obrigado. Obrigado, Douglas, pelas suas palavras, e vamos em frente. A última startup que trabalhou na área de cadeia de valor é a ITQ. Eles contam que tiveram um problema sério, olha só, em uma solução para a retração das lonas usadas na POC. Porém, eles conseguiram encontrar e adaptar uma solução comercial em questão de 2 dias, é isso mesmo, e enviaram para a Vale tarde da noite no aeroporto. Já imaginaram? Esse é um exemplo mesmo de resiliência. E aí vamos saber mais. Vem para cá, Guilherme Santana, contar mais sobre esse desafio. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz Arthur. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa apresentação. É um prazer conversar com vocês a respeito desse desafio proposto pela Vale da redução da umidade do minério de ferro durante o transporte ferroviário. Primeiramente, vamos conversar sobre o desafio proposto pela Vale e os detalhes desse desafio para ficar bem claro. Então, o principal objetivo é reduzir a umidade do minério que chega no porto, porque o minério úmido ele sofre um desságio no valor dele no porto, ou seja, um desconto no valor cobrado. E esse minério apresenta umidade por vários motivos. O principal é porque no norte chove bastante, né? Tem os períodos de chuvas intensas, que acabam molhando esse minério, e muitas vezes ele já entra úmido no vagão gôndola. E a ferrovia da Vale, em torno de 1.000 quilômetros ali de extensão, que esse vagão está sujeito às intempéries, né? Tempo de exposição mais de 24 horas, e também temos algumas restrições e condições operacionais. Ele não pode ficar parando, né? Tem um problema da segurança operacional e de pessoal. Então, são desafios aí para a solução. O manuseio também, para descarregar e empilhar o minério úmido é mais complicado. E o que a gente identificou como mais complicado aí nesse desafio foram as restrições geométricas. A gente tem restrições geométricas de várias ordens. No virador de vagão, não pode ter nada na lateral, porque pega no virador de vagão. Tem restrições na parte superior também. Tem restrições na lona de carregamento do minério. E esse tipo de restrição que a gente tem que evitar na solução. E qual foi a solução que a gente propôs em conjunto com a Vale, né, estudando esse desafio?
foi uma cobertura deslizante com lona que fique para dentro da lateral do vagão, que corra em trilhos e tem uma calha ali dentro para escoar a água. Tá? Essa lona tem baixo consumo de energia, ela gera energia própria, a estrutura dela gera energia própria através de painéis solares, ela é de atuação automática, não precisa de intervenção humana, e customizada para as condições geométricas que apresenta na Vale. Ela tem, por exemplo, que bascular no final do movimento, para evitar alguns elementos ali no virador de vagão e no silo de carregamento. A atuação dela é através de sensor magnético e um ímã passivo presente ali no dormente, logo antes do carregamento ou do descarregamento. E quais são os impactos esperados para essa solução no longo prazo? Então, primeiramente, a gente imagina adicionar pouco peso na estrutura. Para a POC, o nosso sistema está em torno de 600 quilos, que é uma porcentagem pequena do vagão. Mas a gente pretende, no longo prazo, no médio prazo, trazer isso para 400 quilos, até menos. O sistema tem que ser fail-safe, não pode ficar parando a operação porque deu um problema. Então, assim, a mola, por exemplo, ela deixa o sistema normalmente aberto. Se der um problema no sistema elétrico, a própria mola vai conseguir retrair. Então, tem redundância de sensores e uma série de camadas para ficar fail-safe, a prova de falhas, para não ficar adicionando problema à operação caso dê alguma falha. O objetivo, que é o bloqueio da entrada de chuvas, e o custo operacional baixo. Então, o custo operacional é completamente automático, então o custo operacional que vai ter é de manutenção, esperando ser pequena. Painel solar de tamanho pequeno, então as coisas não são tão custosas para fazer manutenção. E uma autossuficiência de energia, utilizando painéis solares pequenos, da ordem de 25 centímetros, que não são tão aparentes assim, ficando na parte de cima da estrutura da lona. E com relação à POC, essa POC foi bastante ousada da nossa parte e também da Vale. Ela contém uma quantidade de equipamentos e estruturas muito grande. Para vocês terem uma ideia, tivemos que enviar para a Vale mais de 600 quilos de equipamentos e estruturas. E tivemos toda sorte de problemas durante esse processo, a começar com fornecedores atrasando mais de um mês em construções, em parte mecânica. Então, de modo que a gente não conseguiu ainda finalizar da maneira que a gente gostaria essa POC. Mas nós vamos continuar, nós vamos conseguir, com o apoio da Vale, que está sempre apoiando a gente, nós vamos vencer esse desafio. Queria terminar agradecendo todos da Neoventures e da Vale, que eles estão nota 10. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme, parabéns pela apresentação. E vai estar aqui com a gente um nome do time do Centro de Excelência Ferrovia, o Junquina. O Centro de Excelência Ferrovia é uma gerência ligada à diretoria de engenharia responsável por replicar e padronizar soluções entre as ferrovias e também desenvolver soluções técnicas necessárias ao atendimento de necessidades no médio e a longo prazo. E aí, claro, vou convidar. O que você tem para nos contar hoje? Junquina, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz Arthur. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem nas suas casas, no seu trabalho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês no M-Spot. Nesse programa bacana que eu tive o prazer de participar. Então, a gente está com esse desafio, né, que é não entrar umidade durante o transporte ferroviário, né, e aqui no Sistema Norte, isso é muito crítico, né, que aqui chove muito no período chuvoso, né, e então a gente lançou essa POC e a ITQ, né, veio com uma solução muito interessante, que ela trouxe alguns conceitos de geometria, alguns conceitos de automação, né, que ela é muito mais inovadora na ideia do que na tecnologia em si, né, e que foi muito bacana, né, foi bom trabalhar com a ITQ, né, o pessoal se dedica bastante nos desafios, nosso desafio é um pouco diferente, né, no sentido da gente chegar no protótipo, né, e trabalhar com o M-Spot também foi muito bacana, no sentido da disciplina que vocês têm, de a cada 15 dias estar se encontrando e dar um ritmo que a gente não está acostumado normalmente nos projetos que a gente tem. Então, foi um grande prazer e obrigado a todos. Agradecer aí a participação do Junquina. Encerramos aí um primeiro bloco de trabalhos
Tá sendo bom, né? Estão acompanhando junto com a gente? Vamos manter esse engajamento, porque o dia hoje ainda promete. Vamos em frente. Vamos agora conhecer as duas startups que trabalharam nos desafios da área de energia da Vale. Roda a vinheta. E a nossa primeira startup da área de energia é a Atlas Power. A startup teve um grande desafio para, junto com a Vale, poder engajar todos os colaboradores no decorrer da POC. E isso, olha, gerou muito entusiasmo, conseguiram envolver vários profissionais e coletaram todas as informações necessárias. Vem para cá, Vincenzo Benetti, para contar para a gente sobre esse desafio. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todos, muito obrigado, Luiz Arthur. Prazer muito grande estar aqui falando sobre destinação sustentável de baterias de equipamentos industriais. A gente vem acompanhando o aumento cada vez maior do uso de baterias, muito na parte de veículos elétricos, que é o que a gente está mais acostumado, mas isso é uma tendência que vem atacando todos os setores, e a Vale, com a sua iniciativa de descarbonização, não seria diferente. Então, muitos dos equipamentos industriais de grande porte, como locomotivas, caminhões e catamarãs, eles estão saindo do diesel e estão indo para a utilização de baterias, ou seja, uma fonte mais sustentável de energia. Contudo, a gente tem um porém, que é o que acontece com essas baterias uma vez que elas não servem mais para essa aplicação. Existem diversos tipos de baterias e químicas que não podem ser misturados, a gente não pode juntar tudo e jogar fora no mesmo lugar. As perspectivas são que cada vez mais nós vamos estar utilizando baterias para esses equipamentos, ou seja, cada vez mais nós vamos ter volumes grandes de bateria terminando a primeira vida nesses equipamentos. E, como nós todos sabemos, existe um risco associado no transporte e no manejo dessas baterias. Elas têm a tendência, algumas químicas, a pegar fogo, ou seja, a gente precisa de uma certa proteção, um certo cuidado na hora de manejar essas baterias. Então, como que a gente pode fazer a triagem dessas baterias? Como que a gente lida com elas? Será que quando elas terminam de ser utilizadas nessa primeira vida de aplicação, a gente não poderia estar utilizando numa segunda vida, num outro processo que demande menos dela, em vez de estar realmente mandando para reciclagem, para extração dos metais preciosos? Então, é esse estudo que a gente fez para a Vale, certo? Onde a gente começa por uma série de normas mundiais para entender qual que é a tendência do mercado mundial, como que os grandes países estão lidando com as baterias, para onde que eles querem rumar com essa questão de segunda vida, com a questão de reciclagem. Fizemos estudos com relação à segurança, ou seja, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, como que os funcionários, os colaboradores da Vale vão lidar com essas baterias, qual que é o jeito seguro de retirar essas baterias dos equipamentos, como armazenar essas baterias, como transportar essas baterias. Uma série de estudos foram feitos com relação a isso. Como a gente faz a triagem dessas baterias, ou seja, quais baterias estão boas, quais baterias estão ruins, como que a gente vai separar essas baterias, vamos utilizar elas de novo, não vamos? Então, uma série de mapeamentos, de estudo, de materiais relacionados a o que fazer com essas baterias, dependendo de como elas são utilizadas na primeira vida, na primeira aplicação. E juntando tudo isso, quais são os recursos necessários? A gente pega todo esse estudo, coloca num local com pessoas, com equipamentos, o que a gente precisa de recurso para fazer todo esse processo de retirada das baterias até a triagem e selecionar uma destinação para essas baterias. Todo esse estudo, ele gerou uma base de conhecimento, ou seja, diversos relatórios que vão auxiliar a Vale no momento em que esse problema efetivamente vai chegar, ou seja, nós temos muito poucas baterias agora, esse é um problema que nós vislumbramos para o futuro, mas assim que ele chegar, ele vai chegar rápido e já vai ter uma base de conhecimento para se chegar a uma solução para esse problema. Por final, nós pegamos todo esse conhecimento, pegamos um equipamento da Vale, no caso a locomotiva elétrica, e aplicamos esse conhecimento para poder fazer um caso de uso de todos esses relatórios, todo esse material que foi desenvolvido até agora. Os impactos que a gente espera para quando esse material for utilizado é uma segurança maior para os funcionários e para as comunidades que vão estar em volta desses equipamentos industriais, seja deles funcionando ou da retirada e da reutilização dessas baterias. Temos um impacto
não só ambiental, por não estar descartando diretamente essas baterias, mas um impacto positivo econômico também, uma vez que a reutilização dessas baterias cria uma nova vida, ou seja, utiliza melhor o ativo que são essas baterias. E, por último, como é uma tecnologia muito nova, é importante ter uma previsibilidade de uso dessas baterias, ou seja, quanto tempo ela vai durar na minha primeira aplicação, quanto tempo ela vai durar na minha segunda aplicação, para que a gente possa fazer investimentos, que a Vale possa fazer investimentos mais assertivos na hora de escolher a tecnologia, que bateria utilizar e o que vai acontecer com essa bateria no futuro. Pessoal, foi um prazer muito grande estar podendo trabalhar com a Vale, com o Maurício, com a Denile. Eu queria agradecer a todos por essa oportunidade de fazer um estudo tão importante para o futuro e que vai fazer um impacto muito positivo na sociedade em breve. Prazer foi nosso de acompanhar a apresentação do seu trabalho. Palmas para Vincenzo Benetti. Legal, parabéns. E agora Maurício Duarte, representando o Power Shift, programa de descarbonização na Vale, que tem como objetivo transformar a matriz energética da empresa por meio de fontes renováveis e limpas, tão importante, né? Utilizando-se de tecnologias inéditas para as fases de lavra, ferrovia e processamento mineral nas operações da Vale, em todo o mundo. E agora vai nos contar aqui o Maurício como o trabalho da Atlas Power contribui para esse objetivo. Seja muito bem-vindo, Maurício. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Luiz Arthur pela oportunidade. O nosso trabalho, a gente tinha bastante expectativa aí junto com a equipe da Atlas Power, que era desenvolver todo o arcabouço técnico e legal aí para o tratamento de baterias ao fim da vida, que vai ser uma coisa muito mais comum à medida que a Vale avança rumo à descarbonização. A gente teve uma experiência muito positiva com a Atlas Power, A Atlas Power teve um arcabouço técnico aí, muita flexibilidade também em trabalhar conosco, e gerando todo esse volume de informações aí que vão servir de base não apenas para a aquisição dos novos equipamentos elétricos, mas também na preparação para a Vale, para receber, dar manutenção e descartar as baterias utilizadas desses equipamentos, E foi uma experiência muito positiva, trabalhar com a equipe de startups e avançar cada vez mais a ser uma empresa mais ágil, com tecnologias limpas e seguras. A gente é que agradece, Maurício. Obrigado pelo seu olhar sobre esse trabalho que foi apresentado e o tanto que vai colaborar aí nas atividades da Vale. Muito obrigado, Maurício. E agora vamos conhecer a Cibix, um exemplo de resiliência. Devido a alguns atrasos no recebimento de componentes, eles precisaram reformular todo o planejamento e realizar os testes. Imagina o aperto que não passaram, hein? Em menos de 15 dias. E eles ainda conseguem fazer todo mundo se divertir com a tecnologia deles enquanto captam dados em tempo real. O Paulo Carvalho vai contar pra gente como foi essa experiência. Vem pra cá, Paulo, seja bem-vindo. Olá, Luiz. Bom dia a todos. A Civic System é uma empresa de base tecnológica que oferece soluções de IoT, atuando no desenvolvimento de hardwares embarcados e softwares customizados para os sistemas de telemetria. Na edição do MSPOT Ciclo 2, fomos selecionados para desenvolver uma solução para o desafio 2.2, indicação do modo operacional otimizado para eficiência energética em tempo real na área de energia. Esse desafio tem como objetivo a redução do consumo de combustível diesel nas operações de transporte de minério que utiliza caminhões fora de estrada. Os trechos de mina apresentam condições dinâmicas, como alterações de rota, variação de carga transportadas, aclives e declives. Durante o deslocamento entre os pontos A e B, são muitas as variáveis. Analisar todas essas variáveis e tomar decisões que apresentem um excelente percentual de eficiência energética durante a condução é uma tarefa difícil para o operador. Com isso, esse desafio busca uma solução capaz de indicar ao operador o melhor modo de condução e indicação de tempo real. Nossa solução. Como solução para o desafio, a Civic System desenvolveu um sistema de computação de borda e inteligência artificial embarcada. O sistema desenvolvido coleta informações dos sensores do equipamento 789D e dados do ambiente em tempo real.
Esses dados são processados no próprio veículo, que combina os diferentes valores para calcular o coeficiente de eficiência energética através de interfaces gráficas do tipo head-up display. O sistema projeta no para-brisa um indicador de eficiência energética de visualização simples e objetiva para que o operador não se distraia e mantenha o foco na pista ao mesmo tempo em que acompanha o resultado do modo de condução. Além do indicador de eficiência energética exibido para o motorista, o sistema também gera arquivos de logs, envia esses dados para o servidor local Vale, onde um algoritmo de inteligência artificial roda novos treinamentos em busca de resultados cada vez mais expressivos, e alimenta o banco de dados, enriquecendo as informações disponibilizadas para os analistas. Os impactos potenciais podem ser observados na redução do consumo de combustível, onde sua redução está diretamente relacionada à economia financeira. Aumento na performance da eficiência energética, redução na emissão dos gases de efeito estufa, além de promover o engajamento de operadores de caminhões e de boas práticas para uma gestão de carbono eficiente. Esta foi a solução desenvolvida pela Civic System e esperamos que vocês tenham gostado. Meu agradecimento às equipes Cibix, MineHub, Neoventures e Vale. Obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez. E agora, representando o time da engenharia que atuou diretamente nessa POC, está a Larissa Pérez. Uma das frentes da engenharia é o Programa de Eficiência Energética, cujo objetivo é a implantação de iniciativas que visam promover redução de emissões de GHG, maior produtividade, bem como a redução no consumo de insumos e custos de mina e usina. Chega mais, Larissa, para nos contar sobre esse trabalho. Seja bem-vinda. Bom dia, Luiz. Primeiramente, agradecer aí ao Paulo, nosso parceiro da Cibix, que já comentou um pouquinho sobre o projeto. Agora eu, Larissa, representando a Vale, vou comentar um pouquinho com vocês também sobre esse projeto, né? Que a gente teve coletas de informações em tempo real de caminhões fora de estrada, e utilizando a inteligência artificial, trazer outputs para a condução dos caminhões, né? Com isso, a gente ter a redução de consumo de combustível e, consequentemente, a redução aí dos gases de efeito estufa. Então, esse era o nosso objetivo principal com a realização desse projeto. Ao longo do projeto, a gente teve aí alguns desafios que foram superados em conjunto, nessa parceria de um diálogo aberto e transparente com a empresa Cibix. E eu acho que, assim, resumindo, né, os resultados para a Vale desse projeto, eles vão muito em linha ao nosso sistema solar, né? Então, principalmente aí é o valor de respeitar nosso planeta e as nossas comunidades, e com a ambição de ser uma empresa líder em mineração de baixo carbono. Com a redução dos gases, né, que a gente pretende obter com essa condução otimizada dos caminhões, a gente busca atingir diretamente esses dois pontos. E por fim, queria agradecer também a parceria com o Mining Hub, que nos possibilitou ter esse controle das sprints e essa interface com a Cibix, e isso com certeza foi fundamental aí para o sucesso do nosso projeto. É isso, agradeço ao Mining Hub e a Cibix. Obrigada. Obrigado, Larissa, pelo seu olhar técnico tão valioso para a condução dos nossos trabalhos. Obrigado mais uma vez. E agora, olha só um recadinho. Vocês podem conhecer mais sobre cada uma das startups escaneando o QR Code que aparece na sua tela. Vamos prestigiar, conferir cada um dos trabalhos do M-Spot Ciclo 2. E vamos conhecer as startups que trabalharam nos desafios da área de geotecnia da Vale. Roda a vinheta. A primeira startup da área de geotecnia é a AI Consult. Eles contam que no começo da POC a equipe não tinha experiência com geotecnia. Isso mesmo, sendo por si só um desafio enfrentar todo o vocabulário específico da área. Mas com o desenvolvimento do projeto, eles foram se familiarizando e hoje estão dispostos a buscar mais desafios da área que possam ser resolvidos com a ciência de dados. Vem pra cá, Vinícius Pantogi, conta pra gente como foi todo esse processo. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Luiz, muito obrigado pela apresentação. Agradecer a todos aqui estarem aqui, olhando essas diversas soluções que estão sendo apresentadas. Realmente foram meses muito interessantes e de um compartilhamento grande de tecnologias. No nosso caso, nosso desafio é a identificação de desvios e análise preditiva de leituras geotécnicas.
que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, nós temos barragens, a Vale possui barragens, e essas barragens elas são monitoradas. Existe uma gama imensa de instrumentos que fazem essas leituras. Esses instrumentos todos, eles geram muitos dados. E o desafio, então, no final das contas, trazendo esse nome para uma coisa mais concreta, é como que a gente gera informação a partir desses dados. Então, nós temos aqui como instrumentos possíveis dados de satélite, medidor de vazão, estações robóticas. Então, medidor de vazão, piezômetro e régua de reservatório são informações que você pega de dentro da barragem. Satélites, obviamente, para o espaço. Estações robóticas são monitores de fora da barragem. Além de batimetria, que são estudos de como é que está a estrutura física do reservatório em si, ali embaixo d'água. E estações pluviométricas. Estação pluviométrica que não pega só chuva, mas pega também umidade, temperatura e velocidade do vento e direção do vento que nós utilizamos para calcular evaporação. Mas vamos aqui agora o que foi a solução apresentada. A solução ela foi dividida em 2 passos. O primeiro passo é prever qual é a variação do nível do reservatório. E o segundo passo, prever dada essa variação do nível de reservatório, qual é o impacto dentro da barragem. Então, para o primeiro passo, nós utilizamos, você tem vários fluxos que entram e saem desse reservatório. Então, você tem dados de rejeitos que saem da usina, vai para o reservatório, assim como chuva. Você tem evaporação, que é uma consequência de temperatura, umidade e velocidade do vento. Evaporação. E, finalmente, o fluxo de saída. E tem umas bombas também que retiram água. Bom, o que nós fizemos? Pegamos esses dados históricos e montamos algoritmos para tentar prever na semana que vem qual vai ser o nível do reservatório, dado a previsão do tempo e uma determinada alteração dos fluxos. Então, daqui a uma semana, a gente consegue ter com uma boa acurácia qual vai ser o nível do reservatório. Aí, dado que nós previmos essa variação, vem o segundo passo, que é qual vai ser o impacto dessa variação dentro da barragem. Então, se tiver uma previsão de tempo de uma chuva histórica, entra o segundo passo dizendo, olha, pode gerar problemas aqui, aqui e aqui. Para cada indicador desse, piezômetro, medidor de nível d'água, eles têm dezenas ali dentro da barragem, né, como um todo, foi feito um algoritmo de machine learning. E a acurácia chega a 98%, varia entre 75% e 98%. O que é o resultado final? É um dashboard. Um dashboard onde você tem um controle do que está acontecendo em tempo real, mas que também permite simulações. E esse é um grande ponto. Porque, apesar de você ter uma previsão do tempo, digamos, vai chover nessa semana 10 milímetros, e a gente consegue fazer a previsão, mas e se chover mais do que era o previsto? O que é muito comum, né? Todo mundo sabe. E se, aí, dado que vai chover mais do que previsto, como que eu faço minha operação da usina ficar num ponto ótimo que não cause muitos impactos? Então, essa ferramenta de simulação é o que é o grande produto final. Então, quais são os impactos efetivos de uma simulação de um software desse sendo utilizado? Obviamente, a previsibilidade no nível do reservatório, assertividade no manejo da barragem, porque eu sei qual vai ser o impacto, eu sei que time que eu tenho que mandar para onde e qual vai ser o que eles devem executar, e, finalmente, uma maior confiabilidade de dados de estrutura da performance. Bom, meus caros, muito obrigado por estarem aqui, ouvirem o nosso projeto. Eu queria agradecer imensamente ao Matheus e ao Galdino, que são da Geotecnia da Vale e que foram de fundamental importância para o sucesso do projeto. Também agradecer ao Guilherme por ser o líder aí do projeto como um todo e ao time da Consult. Até mais. Obrigado, Vinícius, pela apresentação desse trabalho tão importante. Obrigado. O Matheus Neri
Neri, vamos falar o nome direito. Matheus Neri está aqui conosco representando o Centro de Monitoramento Geotécnico Sudeste. O CMG é responsável por gerir e analisar os dados dos diversos instrumentos geotécnicos de monitoramento instalados em barragens, cavas e pilhas. Tem como função transformar dados em informações geotécnicas, emitindo relatório, comunicados, notificações e alertas. Matheus, conta pra gente como é que foi essa experiência com a equipe da AI Consult. É com você. Obrigado, Luiz Arthur. Bom dia a todos. Bom, o desafio foi um desafio muito bacana, que apesar da startup não ser da área de negócio, ela entendeu o escopo, o desafio muito rapidamente, propondo, inclusive, melhorias aí ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, o projeto foi desenvolvido a várias mãos, né? Agora ele será implantado no sistema Vale para a gente ter dados em tempo real para utilizar o modelo, né? E a gente acreditando que ele vai performar da forma que performou com os dados históricos, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o manejo e o monitoramento das barragens, né? Como também vai inspirar novos projetos nessa área de ciência de dados aplicados à geotecnia. Então, acho que foi um projeto muito relevante, muito bacana, que é só o início aí da transformação digital que a Vale vem fazendo, né? Então, gostaria de agradecer a todos que estiveram envolvidos aí no projeto e muito obrigado a todos. Obrigado, Matheus, e vamos em frente. Agora vamos com o Cauê Somenzi, que vai contar pra gente como a Geospace conseguiu ter sucesso no desenvolvimento da POC. Teve um fato inusitado que eu vou contar para vocês. No meio do processo todo aí, o nascimento da filha do Cauê, uma lindeza maravilhosa. Mal começaram as atividades e a moça nasceu. Legal, né? Acho que é um sinal de sorte. A equipe da Geospace é enxuta e, inclusive, a esposa dele faz parte da equipe, mas deu tudo certo. A Alessia, que é filha do Cauê, tá linda, se desenvolvendo muito bem, assim como a POC. Então vem pra cá, Cauê, contar pra gente todos os detalhes. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luiz. Muito obrigado pela apresentação. Pois é, tivemos esse fato inusitado. A Alessia nasceu, ela tá bem, a mamãe tá bem também. E, por sorte, deu tudo certo. A gente está muito feliz de estar aqui hoje para poder apresentar para vocês a solução encontrada para o desafio. O desafio tinha como título a gestão integrada de dados e controle para pilhas de rejeito filtrado. Essas pilhas são grandes obras de engenharia, obras de grande porte, e elas têm o objetivo de armazenar de maneira segura o rejeito gerado pelo processo de mineração. Esse rejeito é basicamente solo, e ele é utilizado como material de construção para essas estruturas. Como estruturas de engenharia, elas têm uma série de normas e procedimentos a serem seguidos, o que garante estabilidade estrutural e excelente desempenho das pilhas. Porém, alguns desafios acabam dificultando o processo de construção e controle, e os principais problemas são relativos à variabilidade desse material de construção, né, desse rejeito, e também a variabilidade climática, né, do clima na região da construção. Então, muitas vezes esse material está muito úmido devido às chuvas e às vezes ele está muito seco. Isso tudo atrapalha a compactação do material e a qualidade geral da construção. Então, outro ponto importante é que essas obras são consideradas estruturas vivas. Isso significa que elas permanecem em um ciclo de projeto e construção ao longo de um período de tempo muito grande, que pode variar aí de 20 a 30 anos. Então, a consequência desse controle rigoroso que é realizado é que são gerados grandes volumes de documentação, principalmente dos controles de umidade e compactação da pilha, o que são os principais ensaios geotécnicos realizados para poder garantir a qualidade das estruturas. Inicialmente foi pensado em uma solução baseada na metodologia BIM, que permite o modelo digital da construção, com informações técnicas inseridas diretamente dentro dos elementos tridimensionais. Nossa solução, que nós encontramos, inclusive junto com a Vale, foi ir um passo além do BIM
desenvolvendo uma metodologia específica para as pilhas de rejeito. Essa metodologia, ela mantém total compatibilidade com a filosofia dos projetos BIM, porém ela adiciona o conceito de Digital Twins, que basicamente é uma réplica da realidade, formando um modelo de grande porte, né, digital. Então, nós construímos uma plataforma de gestão dessas estruturas diretamente na nuvem, ou seja, é acessível de qualquer lugar, por qualquer membro da equipe, fazendo uso dessa metodologia híbrida. Outra coisa que ficou muito legal, como ilustrado, inclusive nessa imagem, é que a plataforma pode ser utilizada como se fosse praticamente uma máquina do tempo, onde as equipes da Vale, ou mesmo auditores, podem navegar, né, temporalmente por todas as dimensões inseridas no modelo digital da pilha. Isso garante total transparência ao longo de todo o processo de construção. Como resultado da solução, nós temos uma versão digital dessas estruturas, conhecida como gêmeo digital, e ela é a representação fiel da pilha, contemplando todas as dimensões de controle e operação. Com relação aos impactos, a solução da POC tem potencial de reduzir o risco operacional das operações da Vale, principalmente porque as pilhas de rejeito são utilizadas em substituição às conhecidas barragens de rejeito. Então, como primeiro impacto da POC, devido ao feedback positivo que a gente teve da equipe da Vale, a gente pode dizer que desenvolvemos uma solução que servirá como referência para outras estruturas da Vale e, por que não, de outras mineradoras, inclusive. Também que a plataforma criada contribui para a otimização da gestão legal e da fiscalização do engenheiro de registro, o que garante conformidade legal e de engenharia em todas as etapas do processo de construção. Juntamente com a equipe da Vale, a gente conseguiu verificar que a solução permite um ganho significativo da qualidade e confiabilidade construtiva, sem contar ainda com a redução de tempo necessário para toda essa gestão. Em suma, a plataforma desenvolvida gera um ambiente centralizado de gestão do ciclo de vida das pilhas de rejeito, o que mantém uma fonte única e confiável de informações para todas as pessoas envolvidas na operação dessas estruturas. Então, gostaria de agradecer a toda a equipe da Geospace envolvida no projeto aqui, também a equipe da Vale, no nome do Lúcio, do Matheus e do Douglas, também a Neo Ventures e ao Mine Hub. Muito obrigado. Obrigado, Cauê, e receba todo o nosso carinho, transmita todo o nosso carinho para a sua linda família. Valeu, Cauê, até a próxima. E vamos em frente, representando a Gerência de Geotecnia e Hidrogeologia do Complexo de Vargem Grande, vai estar aqui conosco o Lúcio Yamamoto, que acompanhou o desenvolvimento dessa POC. A gerência é responsável pela integridade geotécnica de todas as estruturas de barramento de rejeitos e sedimentos, empilhamento de estéreo, rejeito e cavas de mina, ativas ou inativas localizadas dentro das dependências do complexo. Dentre as estruturas de contenção de rejeitos, temos as barragens e pilhas de rejeito a seco. A equipe envolvida no desenvolvimento dessa POC possui interface direta com a disposição de rejeitos filtrados na pilha de cianita, estrutura operacional localizada na mina do Pico. Lúcio, conta pra gente como é que foi essa experiência durante a POC. É com você. Bem-vindo. Bom dia, Luiz Arthur. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, como expectativa inicial, nós tínhamos de desenvolver um BIM para PDR cianita, que é uma pilha presente aqui na mina do Pico, onde nós teríamos uma plataforma 3D atrelada a dashboards e também a um plano de diretório bem consolidado. Tudo isso com um Gantt bem robusto. Dessa maneira, percebemos então que nós não teríamos a capacidade técnica de desenvolvimento de software, nem a mão de obra necessária para desenvolver esse projeto. Portanto, viu-se que o Mine Hub seria uma solução ideal, já que traria essas soluções disruptivas de um mercado que não é tão tradicional assim na geotecnia. Desse modo, quando nós fizemos a seleção da Geospace, nós percebemos desde seu processo que todas as ideias das diversas empresas eram muito interessantes e que ajudariam bastante no nosso desenvolvimento. Mas a Geospace, por meio do seu principal participante, que seria o Cauê Somenzi, demonstrou um grande conhecimento geotécnico e também um grande conhecimento técnico na área de desenvolvimento de softwares. Ao longo, então, do desenvolvimento da POC, nós percebemos que a Sprint se tornou vital por ter um entendimento de entregas parciais, e com isso nós conseguíamos atender a cada etapa o real significado da palavra qualidade, que seria atender as expectativas do cliente.
Desse modo, nós fomos construindo um programa a 4 mãos, tanto a Vale quanto a Geospace, indicando quais seriam as melhores soluções. Por fim, com esse projeto de desenvolvimento da BIM da PDR Cianita, nós temos como um impacto gigantesco em nossas operações, gerando qualidade nas nossas entregas, qualidade nos nossos produtos geotécnicos, também qualidade da operação, mas também muito atrelada à produtividade e, consequentemente, ao VPS. Lúcio, pelo seu comentário tão relevante para a condução dos nossos trabalhos. Obrigado. A terceira e última startup da área de geotecnia é a Inside, que trabalhou incansavelmente no desenvolvimento da POC. A equipe de desenvolvedores ficou tão imersa no projeto que em pouco tempo já estavam discutindo melhorias no procedimento real, como se trabalhassem dentro do CMG da Vale. Então vamos ouvir o nosso convidado, Gibran Schecker. Fala, Gibran, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz Arthur. Bom dia a todos. É um prazer fazer parte desse evento e ter a oportunidade de apresentar a nossa solução. Meu nome é Gibran e eu sou diretor de conteúdo da Inside. O desafio apresentado pela área de geotecnia da Vale, para o qual fomos selecionados, pessoas para a tomada de decisões em momento de emergência geotécnica. Traduzindo, a capacitação de operadores do Centro de Monitoramento Geotécnico para melhorar a sua resposta em caso de emergência, como no caso do rompimento de barragens. Desses centros, ou CMGs, como são chamados, os operadores acompanham a estabilidade das estruturas através de câmeras de vídeo monitoramento e um conjunto de sensores. Aliado a isso, recentemente, a Vale colocou em operação um novo sistema automatizado que realiza o acionamento automático das sirenes caso os sensores instalados nas estruturas detectem qualquer tipo de perturbação. Cabe então aos operadores agir de forma assertiva, primeiro para confirmar a ocorrência através das imagens das câmeras e depois darem continuidade aos fluxogramas de tomada de decisão previstos pela empresa. O objetivo é aumentar a segurança dos trabalhadores e das comunidades do entorno dessas barragens. A Vale propôs o desafio, pois acreditava que os treinamentos atuais, basicamente teóricos, não são capazes de treinar ou avaliar um dos principais aspectos envolvidos na tomada de decisão durante um cenário de emergência, que é o aspecto emocional. Bom, a Inside tem experiência de mais de 5 anos no desenvolvimento de ferramentas de realidade virtual voltadas para a capacitação de trabalhadores na indústria. Acreditamos muito no potencial desse tipo de solução, porque a nossa crença é de que a vivência e a repetição são as melhores maneiras de se aprender alguma coisa. Por isso, propomos como solução do desafio um simulador de realidade virtual, capaz de imergir o usuário no cenário do CMG, reproduzindo com minúcia, através de modelos 3D e efeitos sonoros, todo o local de trabalho. Munido de um óculos de última geração e seus controles, o usuário é capaz de interagir com os sistemas de monitoramento e acionamento de sirenes da mesma forma que faria no ambiente real. Quando uma situação de emergência se apresenta, apesar do soar dos alarmes do sistema, o usuário precisa exercitar o seu controle emocional e conhecimento dos fluxos para responder correta e assertivamente ao cenário. Além da experiência imersiva para o aluno, a nossa solução entrega também uma interface voltada para o tutor, pela qual é possível criar e agendar avaliações e acompanhar a experiência do aluno, ou seja, ver pela tela de um computador o que o aluno está vendo dentro dos óculos de realidade virtual. Isso permite que o tutor oriente os alunos externamente, principalmente aqueles que ainda têm pouco contato com esse tipo de tecnologia. Outra característica importante da solução é que todas as ações dos alunos são gravadas e geram dados. Esses são enviados para uma plataforma web que pode ser acessada pelos administradores. Nessa interface, os administradores têm acesso a dashboards que concentram todos os dados de utilização da ferramenta imersiva. Além disso, é possível gerar relatórios segmentados por alunos, por tipo de treinamento ou estrutura. É através dessa ferramenta web também que os administradores podem cadastrar novos alunos e tutores, além de incluir novas barragens à simulação. Quanto aos impactos, treinamentos em realidade virtual por si só já promovem uma série de benefícios ao propiciar a imersão sensorial dentro da experiência de treinamento, a tornando uma forma segura, engajadora e eficiente de capacitar trabalhadores. Segura, pois não expõe o colaborador e colegas a qualquer tipo de risco durante o treinamento. Engajadora, pois utiliza a dinâmica de jogos, objetivo, desafio e recompensa, para atrair o interesse dos participantes.
E, por fim, eficiente, pois, como eu falei anteriormente, a vivência e a repetição são as melhores maneiras de gerar aprendizado. É importante ressaltar que situações de emergência são a exceção na rotina do operador do CMG. Por isso, um dos principais impactos previstos é que o contato com o simulador e o exercício rotineiro do procedimento de resposta às emergências vai fazer com que os operadores ganhem maior controle emocional para agir na vida real. Com os treinamentos mais eficientes e as emoções sob controle, os colaboradores vão ganhar mais confiança na tomada de decisão, podendo agir de maneira mais assertiva caso uma emergência real se apresente. Através da plataforma web, o administrador do sistema vai poder consultar dados gerenciais em tempo real. Isso vai permitir, por exemplo, que os administradores visualizem rapidamente onde estão os maiores pontos de falha e dúvida dos operadores e ajam rapidamente intensificando os treinamentos desses pontos. O último impacto que gostaria de mencionar, na verdade, é uma expectativa, é que a solução possa auxiliar a Vale a identificar melhorias no procedimento real, através da simulação de diferentes cenários em nossa ferramenta. A solução poderia, sim, ser utilizada para testar procedimentos e validar a sua eficiência. Bom, essa é a nossa apresentação para o Demo Day. Gostaria de terminar agradecendo a toda a equipe Vale, principalmente nas pessoas da Tainá Souza e Natália Santos, a turma da Neo Ventures, representada pelo Guilherme, e toda a equipe do Mining Hub. Dizer também que foi uma honra fazer parte desse ciclo e contem conosco para futuros desafios. Obrigado. Obrigado, Gebran. A honra foi nossa contar com essa dedicação toda e que certamente vai fazer toda a diferença. E o Gebran citou a Tainá Souza, que assim como o Matheus, que já esteve aqui com a gente, também representa o Centro de Monitoramento Geotécnico CMG Sudeste. Nesse caso, a POC se alinha a um dos principais objetivos do CMG, a realização do acompanhamento contínuo dos dados das tecnologias instaladas nas mais de 100 estruturas que ele monitora. Além disso, é responsável por realizar o acionamento de sirenes, olha, importantíssimo, em caso de emergência de barragens. Conta mais pra gente como foi esse trabalho, Tainá. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a poder estar participando aqui com vocês desse momento, Demo Day. A gente passou, nesses últimos meses por muito trabalho nesse projeto do Mining Hub, e eu vim aqui contar para vocês um pouquinho, de como é que foi a nossa experiência, as nossas expectativas sobre esse projeto. Bom, de início, a gente estava procurando uma startup que conseguisse nos auxiliar, nos ajudar a criar um projeto em que a gente conseguisse criar um treinamento interativo mesmo para os operadores da sala do Centro de Monitoramento Geotécnico Sudeste, porque a gente tem uma atividade hoje que a gente considera bastante crítica, que é a questão do acionamento automático de sirenes. Então, a gente precisava criar um treinamento, que o operador tivesse uma experiência mais assertiva e mais realista com a realidade mesmo, assim, de um momento de emergência. Então, a gente foi em busca, do Mining Hub, de uma startup que conseguisse nos auxiliar nesse projeto. E nossas expectativas eram bem altas, de início, e acredito, que todas as expectativas foram até superadas a partir dessa entrega que a gente recebeu na semana passada, inclusive, da Inside, que é a startup que nos auxiliou, nesse projeto da nossa POC. Durante todo o nosso processo, nossa experiência com a startup, foi muito bom, foram melhor do que eu poderia imaginar. A Inside, sempre muito proativa, sempre nos procurando apenas quando, de fato, precisava da nossa ajuda, e não nos causou nenhum tipo de problema. E isso foi ótimo, porque eles só trouxeram novas ideias para a gente, de coisas que a gente estava nem pensando de serem feitas nessa POC, e eles foram excelentes de ter contribuído bastante, de terem trazido novas ideias e de terem feito uma POC para a gente que a gente não esperava que seria dessa forma. Agora estamos com as expectativas altas de iniciar os treinamentos, com o turno do CMG Sudeste, e todos aqui já estão super animados para começar a utilizar essa plataforma nova que a gente tem de treinamento, e eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Mining Hub, a toda a equipe da Inside, e a toda a minha equipe aqui do CMG Sudeste, que contribuiu um pouquinho para que essa experiência fosse maravilhosa. Obrigada aí a todo mundo.
E não é legal a gente receber todas essas ideias que continuam fazendo a transformação, nos ajudando a continuar crescendo? Legal. Obrigado pelo comentário, Tainá. E olha só, se você quiser conhecer mais, acompanhar cada uma das startups que estão aqui participando do M-Spot Ciclo 2, não deixa de escanear o QR Code que está aparecendo na tela. Beleza? Combinado? Vamos em frente. Seguimos nossa jornada agora para conhecer as soluções da área de gestão de ativos Minas. Roda a vinheta! E nós vamos conhecer agora a CheckBits. A startup conta que agendou uma visita na mina de Cauê após conseguir conciliar agendas e achar o momento oportuno. Mas depois de uma longa viagem, o teste não seria possível devido a uma atualização ocorrida nos tablets. Porém, foi um bom momento de interação com toda a equipe da Vale e foi um excelente momento para o brainstorm e alinhamento de ajustes e melhorias para o decorrer da POC. Vem para cá, Leandro Rodrigues, contar para a gente mais sobre essa POC. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia, Luiz Arthur, muito obrigado pela nossa introdução aí, somente agradecer, a gente está muito feliz de estar aqui hoje, né, para poder falar sobre esse desafio, né, que a gente fez junto à Vale. Bom, pessoal, o desafio, então, de controle de manutenção em tempo real, que a gente desenvolveu aí, tem 2 players, né, tanto a equipe do PCM, quanto a equipe de técnicos de manutenção. O que acontece hoje? A equipe da manutenção, os técnicos de manutenção, eles recebem essas ordens de manutenção com as tarefas diárias que eles precisam fazer totalmente em papel e vão lá para a área. Só que quando eles chegam lá na área, eles têm alguma dificuldade, né, de acesso à rede e também ali no caso, quando eles se deparam com algum desafio, com algum problema, eles não têm a quem recorrer, né? Pode ser, por exemplo, faltou algum material ou algum pedido de ajuda específico que eles precisam fazer naquele momento. Bom, e essa ordem de manutenção que é em papel, ela é pouco interativa, né? Então, no caso, são informações ali em papel que também não são totalmente padronizadas. E esses problemas que eles encontram na área, né, durante as suas tarefas, eles só vão conseguir trazer isso para a equipe do PCM de forma tardia, só quando eles terminam algum processo e eles vão voltar ali para a área do PCM, né, e poder reportar tudo que tem acontecido em campo. Só que isso gera alguns problemas, né? Por exemplo, eles têm que ficar deslocando de forma intensiva ali para poder buscar material, buscar ajuda necessária, né? O que vai culminando até mesmo em atrasos para poder realizar suas tarefas ali, né, do dia a dia. E isso vai gerando até uma improdutividade de toda a equipe, né? Enquanto isso, a equipe do PCM ali não sabe de nada que está acontecendo. Ela não sabe o que está atrasado, por que está atrasado, quem precisa de ajuda e de que forma ela pode ajudar para poder acelerar um pouco mais esse processo. E como esses contatos são totalmente tardios, né, ela só vai entender os problemas, receber o feedback ali no final do processo, ela vai custar poder ajudar ali realmente a melhorar, né, a produtividade dessas tarefas. Isso, então, esses atrasos, né, vão gerando, né, nessas ordens de manutenção, acaba que demora para poder voltar à produção, o que, então, até mesmo chega, né, a trazer um impacto financeiro aí, né, já que a gente está deixando de produzir um pouco. Bom, a nossa solução, então, é centralizar tudo isso através de um aplicativo. Então, os técnicos de manutenção, eles vão ter um tablet ali, no qual eles vão conseguir puxar as suas ordens de manutenção e ver todas as atividades com todos os detalhes que eles precisam fazer no dia a dia, né? Então, vai ter ali os detalhes, por exemplo, como data e hora de início prevista, data e hora final. E quando eles tiverem um problema agora na área, com apenas um clique, eles já vão conseguir, né, mandar para a equipe do PCM que tipo de ajuda que eles estão precisando. E, além disso, ele vai ter algumas funcionalidades, por exemplo, enviar imagem, enviar áudio, enviar vídeo, que auxilia a deixar esse problema mais claro. E essa comunicação feita através de um chat com a equipe da PCM, é como se fosse um WhatsApp ali entre PCM e técnicos de manutenção. Né? E a equipe do PCM também consegue retornar com os mesmos tipos de arquivo ali para poder auxiliar todo o processo em campo. E todo esse atraso que vai gerando, pedido de ajuda, vai gerando notificações e alertas para a equipe do PCM que está ali do outro lado, esperando receber essas informações. E, além disso, essa equipe vai ter um painel, que ela vai ter, por exemplo, um painel com indicadores ali para poder saber o que está atrasado, quais né, atividades estão atrasadas, como que ela pode ajudar, também as justificativas de atraso, porque, por exemplo, se o técnico de manutenção já começa em atraso uma atividade, ele precisa justificar o motivo, né? E, além disso, ela vai ter um Gantt, que ela vai conseguir, a equipe do PCM tem um Gantt que vai conseguir ver todas as ordens de manutenção, todas as atividades,
se atrasa uma atividade, já vai impactar na outra, com algumas legendas, para poder ficar fácil, bater o olho ali e saber de que forma que eles podem ajudar, onde que eles podem atuar, para trazer, então, mais produtividade em todo o processo. E, com isso, alguns impactos podem ser gerados, né? Por exemplo, a equipe do PCM agora vai ter toda uma base de dados, porque toda interação ali vai gerando uma base de dados para essa equipe do PCM, que ela vai conseguir analisar e até mesmo criar ordens de manutenção melhores e mais assertivas. E com todas as informações em tempo real, as notificações acontecendo, vai ter uma maior agilidade também nas tomadas de decisão. E com tudo isso, ela vai conseguir ter uma gestão de recursos mais otimizados, identificar quais pessoas, quantidade de materiais, de melhor maneira, para poder criar essas ordens de manutenção e tê-la cada vez mais produtiva. E com isso, né, por exemplo, a gente vai conseguir reduzir atrasos, porque a gente vai conseguir ajudar de forma mais rápida, aumentar esse tempo de resposta às ajudas, né, que as equipes de técnica de manutenção solicitam. Então, isso tudo vai gerando, então, uma redução nesses atrasos, ou seja, vamos conseguir trazer uma produtividade para todo esse processo. Bom, pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês. Essa foi a solução. Agradecer toda a equipe da Vale, né, que esteve em conjunto aí com a gente. Agradecer também o Mine Hub por todo o processo e toda a equipe do CheckBits que esteve envolvida. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Leandro, pela excelente apresentação. E o Guilherme Gândara, representando a equipe de excelência operacional, vai contar para a gente como foi a experiência junto à CheckBits. A excelência operacional está situada como segunda linha de defesa nos processos Vale. É responsável por normatizar os requisitos mínimos, avaliar as subfunções e orientar minimamente como as áreas devem se organizar. Diante de diversos modelos de estruturas como ferrovia, mina, usina, porto, a excelência operacional busca a padronização e orientação para que processos similares possuam bases e conceitos alinhados. Guilherme, conta mais para a gente sobre essa POC. É com você, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Quero aqui agradecer mais uma vez por estar podendo participar desse novo ciclo do M-Spot, né? E dizer para vocês que realizar esse projeto junto com a equipe da CheckBits, que diante de um processo bem, não vou dizer exaustivo não, mas bem criterioso, a gente conseguiu chegar a essa startup para nos ajudar. A gente está conseguindo realizar um desejo antigo aqui da nossa empresa, da Vale, e quase que um sonho, né? É a gente conseguir acompanhar em tempo real todas as atividades que são realizadas dentro de nossas operações. Atualmente, entre quase 200 mil pessoas, a gente fala de primeiros e terceiros, grande parte desse time dando manutenção em todos os ativos espalhados pelo mundo inteiro, a gente não consegue acompanhar o passo a passo de perto da forma que a gente gostaria que acontecesse. Essa ferramenta desenvolvida, né, esse conceito, essa parceria entre a CheckBits e a gente aqui da Vale, vai possibilitar que a gente consiga acompanhar a cada segundo, por que não, se assim a área desejar, ou a cada minuto, de acordo com a necessidade, o quão a gente avançou naquela atividade que foi planejada, virou a programação e resultou naquela execução, buscando sermos mais produtivos, seguros e cada vez mais ágeis no nosso dia a dia. Guilherme, e a nossa próxima startup é a Mineraí. O projeto começou a todo vapor, com muitas conexões feitas através de toda a cadeia de manutenção da Vale. Isso acabou aliviando os principais riscos do projeto, pois a equipe da Mineraí conseguiu conversar com todas as pessoas-chave, importante, e obter todos os dados necessários para o sucesso do projeto. O Felipe Almeida está aí com a gente, vai contar um pouco sobre o desenvolvimento da POC. Seja muito bem-vindo, Felipe! Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela introdução, Luiz Arthur. É um prazer estar aqui e apresentar como foi esse desenvolvimento da prova de conceito, dimensionamento e produtividade do efetivo, alinhado à melhor estratégia. Foi um projeto levado aí junto com o pessoal de excelência operacional e nos complexos de Itabira e de Mariana, no âmbito de gestão de ativos de mina, mais especificamente sobre perfuratrizes. O desafio principal dessa prova de conceito foi determinar quantas pessoas a gente precisa para realizar as manutenções das perfuratrizes em Itabira. Então, é um desafio importante para a operação, porque passa a entender as demandas de manutenção, quanto às capacidades de cada centro de trabalho, de pessoas,
e que reflete diretamente no resultado da manutenção, né? Especificamente disponibilidade e confiabilidade, que é o nosso grande objetivo, melhorar DF e MTBF a partir dessa boa execução da manutenção, o que leva ao segundo ponto do nosso desafio de como vamos acompanhar esse resultado. Para desenvolver essa solução, a gente criou uma plataforma que apresenta esse número de funcionários ideal, trinchado por funções e centros de trabalho distribuídos ao longo do calendário. E a construção dessa solução envolveu entender no detalhe como que os dados da execução da manutenção estão dispostos no SAP, que entregam essa inteligência de quanto tempo que leva para realizar cada manutenção, como que as capacidades de trabalho estão distribuídas ao longo dos centros e como que esse trabalho deve ser melhor desenvolvido. A gente também fez uma consulta a fabricantes de perfuratrizes, falamos aí com Caterpillar, com Komatsu, com Epiroc, para entender as boas práticas de manutenção e qual que é o número ideal de pessoas que você precisa para cada tipo de atividade, para cada função de manutenção. Também passou para entender como que os processos dentro da Vale funcionam e como que cada área da manutenção tem suas responsabilidades atribuídas e utiliza essas funções para caracterizar esse número de funcionários ideal. E culminou aí no desenvolvimento de nossos algoritmos de machine learning para tentar equilibrar essas capacidades e essas demandas de manutenção de forma que obtivéssemos o melhor resultado. O segundo módulo consistiu num ranking de processos da manutenção, em que a gente utilizou análise de relevância para justamente montar esse dashboard que indica como que essas áreas de manutenção contribuem para o melhor resultado. Então, como eu havia dito, nosso objetivo era obter melhor disponibilidade e confiabilidade. Então, a gente entende, a partir daí, como que operação, engenharia, PCM, execução e inspeção contribuem com base nos seus próprios indicadores e com base nos vácuos de processos que existem para obter esses resultados. Sobre os impactos que a gente obteve com esse projeto, foi principalmente previsibilidade para o planejamento da manutenção. Então, a gente sabe agora, ao longo do calendário, quantas pessoas vamos precisar ao longo do tempo e onde que existem esses desequilíbrios. A gente também garante isonomia nos processos, então esses desequilíbrios, eles são especialmente ruins para a operação, porque levam à escassez de mão de obra em alguns momentos e falta de mão de obra em outros momentos. Então, trazendo essa isonomia e garantindo essa transparência, a gente tem certeza que a operação está sendo eficiente. Também consiste numa questão que eu acho que é especialmente importante para a Vale, de adesão a uma cultura de manutenção sistemática. Então, através dos nossos dashboards, a gente consegue verificar onde que a gente está insistindo em manutenções corretivas ou condicionais e poderíamos justamente fazer uma manutenção mais preventiva. E eu acho também que um impacto importante que a gente traz de estimular a melhoria contínua em todos os processos, né? Então, nesse ranking de processos, a gente estabelece onde que pode ser melhorado e onde que cada problema se encontra. Foi um grande prazer desenvolver essa POC aí com você, Guilherme, com o pessoal da Excelência Operacional e com a equipe Mineraí, e obrigado. É isso aí, Felipe. Melhoria contínua, processos de melhoria contínua sempre vão fazer a diferença. Obrigado, Felipe. E o Guilherme Souza faz parte da Excelência Operacional Técnica e Engenharia, que é responsável por desenvolver, suportar e implementar diretrizes com o objetivo de fortalecer a cultura de gestão de riscos e melhorar, tão importante, né, a vida das pessoas. Nos conta mais como foi o trabalho com a Mineraí, Guilherme. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz Arthur, obrigado, Mineraí, pela ótima apresentação e ótimo trabalho, né, que foi desenvolvido no ano de 2021. E aí eu queria começar a conversa com vocês aqui falando um pouco de como que é trabalhar no mundo da startup, né, com essas empresas aí que têm metodologias ágeis, tem toda uma forma de trabalhar, um linguajar que é muito dinâmico, inovador e extremamente criativo. Para a gente que está na Vale, nos ajuda a ver o nosso processo de outra forma,
a ver problemas de outra maneira. A gente teve a própria experiência de, durante o nosso processo nesse último ciclo, a gente ressignificar aquilo que a gente queria alterar. E foi fantástico. Nosso objetivo com esse projeto é utilizar todo o banco de dados que é vasto dentro da companhia, que está dentro do SAP, utilizado pelas manutenções, pelas operações, e transformar isso em inteligência, para expor o problema, para ajudar os gestores a tomar decisão, a dimensionar a equipe, acompanhar os seus processos, né, os processos aí que a gente está salientando nesse momento, que é inspeção, engenharia, confiabilidade, PCM e operação. E também o processo da execução. Com isso, os gestores vão poder, através dos indicadores de processo, através de tudo aquilo que é imputado no SAP, tomar decisões mais assertivas. É isso que a gente espera e é isso que a gente vai continuar trabalhando junto com a Mineraí no próximo ano. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Guilherme, pela simpatia de sempre, pela competência na condução aí dos trabalhos. Obrigado. Olha só, vamos conhecer agora as startups que trabalharam nos últimos meses para resolver desafios da área de gestão de ativos Usina da Vale. Vamos lá, roda a vinheta. E a nossa primeira startup é a LLK. A equipe conta que a LLK é uma empresa que sempre trabalhou com inovação na indústria pesada, mas que mudou completamente desde o começo do Mining Hub, que proporcionou a visibilidade de todos os stakeholders da mineração, da sua capacidade em inovar. O Luiz Machado, Luiz com Z, meu xará. Luiz Machado vai contar pra gente como foi a experiência nesse ciclo. Vem pra cá, meu xará, seja muito bem-vindo. Beleza, Luiz Arthur, obrigado, bom dia a todos aí. Hoje eu estou aqui representando a LLK nesse desafio que a gente fez com a Vale, mais um desafio que a gente está fazendo aí com a Vale, de monitoramento de desgaste de correias transportadoras. É um desafio que foi um grande ponto aí de desenvolvimento de tecnologia, mas que no final trouxe uma boa solução e um grande impacto que a gente espera aí para a Vale e para toda a cadeia de mineração. Bem, o desafio ele consistiu basicamente na análise de monitoramento de desgaste de correias transportadoras, né, da cobertura da correia transportadora. Correia transportadora hoje é um dos principais ativos dentro da mineração. Se ele não é um dos maiores ativos, ele vai se tornar em alguns anos, né, na frente aí dos caminhões fora de estrada. Ele é uma metodologia fácil e segura de transporte de granéis. Entretanto, a correia transportadora ela é muito parecida com o pneu de um carro, né? Do mesmo jeito que quando você compra um pneu novo e vai utilizando, ele vai desgastando ao longo do tempo, até que chega numa marquinha, né, que aí está na hora de você trocar o pneu. A correia transportadora, a ideia dela é a mesma coisa. Então, você tem que monitorar essa espessura de correia a todo momento. Hoje em dia, existem metodologias de monitoramento de desgaste e cobertura de correia que utilizam sistemas de ultrassom, mas que são obrigatoriamente estáticas, ou seja, a correia tem que estar parada, né, e o operador tem que subir realmente em cima da correia para fazer a verificação dessa situação da espessura dela, tá? A ideia, inclusive, dentro disso, existe hoje normas, né, desde julho, existe uma norma ABNT específica para fazer esse tipo de medição, tá? Mas o grande diferencial é que, para você fazer esse tipo de análise estática, necessariamente você tem que expor o operador ao risco, ou seja, precisa ele subir na correia, fazer toda uma metodologia de verificação de ponto a ponto nisso aí. Isso acaba sendo muito demorado, né, para muitas vezes a correia para fazer verificações, né, e várias vezes você não consegue verificar todos os pontos da correia de uma forma completa. Então, você, na verdade, analisa pontos a pontos da correia e não a correia 100% do tempo, tá? Somando a isso, tem uma questão de, os dados, eles são, então você tem uma baixa confiabilidade, muita perda de dado, né, são muitos dados para gerir, quer dizer, todos os dados têm que ser colocados manualmente, e você tem uma questão de, existe troca de pedaços de correia por seção, então às vezes a correia, ela é como se fosse recauchutar o pneu de um carro, né, você tem só partes de correia que elas estão mais novas, existe uma questão de utilizar tipos de correia, de lonas ou de cabos de aço também, correias que são muito longas, TCLDs, né, transportadores de correia de longa distância, que demandam horas e horas paradas, e principalmente a questão da espessura, do que a gente chama de limite técnico.
Tá? Qual foi a solução que a LLK trouxe para esse desafio? Um sistema utilizando visão artificial. A LLK já trabalha com visão artificial computacional dentro da mineração já há alguns anos, e a partir disso a gente fez um sistema de câmera superior e câmera inferior, e essas câmeras elas deslizam, né, por cima da correia, verificando a correia a todo momento. E o mais importante, ela é um sistema, uma utilização de sistema de visão que ela é anti-névoa e anti-problema de acúmulo de poeira, ou seja, mesmo tendo um acúmulo de poeira, existe um sistema de autolimpeza, e mesmo com uma névoa de poeira ou uma água, né, algo do tipo, ele consegue trabalhar também da maneira correta, ou seja, garantindo que você vai fazer essa medição da espessura do limite técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os dados são enviados de um painel, esse painel envia esses dados para uma inteligência artificial, um software que foi desenvolvido também para a LLK, que vai puxar o quê? O gráfico de tendência, ou seja, eu consigo saber, durante o tempo, como que está esse meu desgaste de correia e outros problemas que podem ter relacionados também à correia e novos features que a gente vai colocar nesse sistema. E, a partir disso, todos os dados sendo colocados a posteriori num painel de dados. Bem, quais são os impactos diretamente dessa solução que a gente desenvolveu para a Vale? De cara, né, a visualização do desgaste em tempo real, isso é muito importante, do mesmo jeito quando você compra um pneu, coloca o pneu ali, e mesmo ele sendo novo, você pode passar num prego e rasgar o pneu, a mesma coisa pode acontecer também com uma correia, no momento que cai uma taco ou uma sucata e rasga a correia. Então, eu tenho que ter essa visualização a todo tempo, no momento que o operador quiser. O segundo, uma redução da exposição ao risco. No momento que eu faço isso por câmera, online, e todo o sistema meu trabalhando para verificar essa minha espessura, eu elimino a situação de ter que o operador ir diretamente parar, bloquear a máquina, né, e subir em cima da correia para verificar isso. Então, a redução do risco ela é 100%. Existe uma questão de previsibilidade de trocas de correias, porque você consegue medir toda a correia a todo tempo, e aí você consegue puxar esse gráfico que eu falei de tendência, então você consegue trazer toda a ideia de que horas, né, que momento certo que eu preciso trocar, e a redução de custo, que ela é direta. Não, você reduz parada, você reduz a necessidade de fazer trocas de correias desnecessárias, né, e todo o tempo gasto de mobilização de pessoal e de produto que você vai utilizar nessa questão de medição e também de trocas desnecessárias. E é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção aí. Obrigado, Luiz Arthur, mais uma vez pela atenção aí. Um abraço a todos. Bom dia. Obrigado, Luiz. Grande abraço. Esse aí é o Luiz. E assim como o Guilherme Souza, que acabou de passar por aqui com a gente, a Glauciane Oliveira também faz parte da Excelência Operacional Técnica e Engenharia. O trabalho com a LLK se mostra muito próximo ao objetivo de fortalecer a cultura de gestão de riscos. Nos conta como é que foi essa experiência. Seja muito bem-vinda, Glauciane. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, obrigada, Luiz. E agora vamos reforçar esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo para a Vale. É um trabalho com uma tecnologia bem diferenciada. A gente está realmente falando de uma inovação para toda a empresa. E o que nós queremos com isso é conseguir, de fato, melhorar as condições para os nossos empregados que inspecionam as correias transportadoras e tem muitos riscos envolvidos. Então, a ideia é que realmente esse trabalho possa trazer muitos benefícios para reduzir a exposição de riscos, melhorar a confiabilidade do processo e principalmente também dar previsibilidade para as próximas trocas. E isso eu não tenho dúvidas que a LLK vai trazer aí com essa solução que foi apresentada por eles. Nós tivemos alguns impactos, mas isso está sendo gerenciado. E aí a nossa ideia é que isso, de fato, seja visto no final com o gerenciamento dos riscos que nós identificamos aí ao longo do desenvolvimento da POC. E ainda teremos a oportunidade de fazer a aplicação em campo para realmente ver a aplicação e resultados, né, de forma real, em escala real. Então, eu gostaria de agradecer a LLK, todo o time envolvido, a equipe toda presente aqui em Carajás, estiveram aí com muita garra e determinação para juntos, né, conseguir trazer uma solução inovadora para a gente. Então, muito obrigada aí pelo empenho de vocês, pelo trabalho e por tudo que vocês estão desenvolvendo aí, pensando na tratativa desse nosso desafio que a gente propôs aí de uma forma bem acirrada, né, bem diferente do que a gente ainda nunca realmente fez. E a ideia é que a gente possa agora colher os resultados. Então, obrigada
e é muito bom aí estar com vocês. Eu acho que a escolha foi maravilhosa para que a gente tivesse esse resultado juntos. Obrigado, Glauciane. Muito bom receber o seu comentário, a sua avaliação. Mais uma vez, muito obrigado. Seguindo com a programação, vamos chamar agora a SVA. Olha só, a vontade da SVA de participar do projeto era tanta, que eles se dedicaram, se empenharam e não entraram com um projeto só não, entraram com 2. Mas essa dedicação toda realmente valeu a pena, compensou, e eles foram selecionados para trabalhar com a área de gestão de ativos usina. Conta mais pra gente como foram as atividades. Seja bem-vindo, Roberto Fernandino. Bom dia, muito obrigado, Luiz Arthur, e todos envolvidos nessa jornada até aqui. Estamos muito motivados para fazer parte desse desafio. Nessa jornada, passamos por várias etapas para conseguir instalar os equipamentos e desenvolver os modelos de redes neurais para o desafio de detecção de não britáveis. Dentre os materiais não britáveis, podemos citar restos de tubulação, pedaços de madeira, pedaços de borracha, partes de peças metálicas, matacão e partes metálicas do caminhão que podem se soltar. O desafio consiste em evitar o descarregamento de material não britável no britador primário, pode causar danos ao equipamento e, caso ocorra, pode gerar alto risco de acidentes na retirada dos materiais não britáveis. Os maiores desafios encontrados foram conseguir fazer a instalação física dos equipamentos, a confecção da parte mecânica do projeto, do suporte, e a interpretação dos dados do sensor magnético. A solução consiste em detectar por mais de uma fonte de sensor. Então, a gente entra aqui com o sistema de não detecção de não britáveis, né? Aqui a gente passa para os problemas que geram o desafio, quais são as dores que ele apresenta, né? Então, dentro da solução, né, a gente propôs usar 2 tipos de sensoriamento. Esses 2 tipos são câmeras, termal e polar, para os objetos aparentes sobrepostos da carga, né, e um sensor magnético para os objetos submersos ao minério. Além de controlar o sinaleiro para orientar o motorista a permissão de descarregamento do material. Então, o sistema ele vai verificar se tem algum tipo de não britável dentro do momento de descarregamento, na hora, antes de fazer o movimento de marcha ré e movimento de pasta de descarregamento, ela vai identificar, eventualmente, adicionar o sinal ou verde ou vermelho. Bom, com isso, a gente consegue minimizar a exposição do material, né, de funcionário ao risco, redução de paradas do britador, redução de custo de manutenção, disponibilidade física e, consequentemente, maior produtividade. Então, nesse momento que ele faz a validação do sinal verde ou vermelho, o motorista tem ali a visibilidade da permissão de carregamento. Então, dentro desses impactos, os principais, como eu disse, minimizar a exposição ao risco, redução do tempo de parada do equipamento para manutenção, redução de custos de manutenção, ganho de disponibilidade física e, consequente, maior produtividade. Então, a gente, com isso, tem todo o processo de avaliação de detecção de não britáveis na situação mais crítica, que é a primeira coleta de material na lava, despejando dentro do britador primário, que é um dos ativos mais importantes de uma mina. Então, mais uma vez, né, a gente agradece muito pelo apoio de todos vocês, a equipe Vale, a Neoventures e os colaboradores da FGA envolvidos nesse trabalho, né? Que é uma equipe grande nossa que está trabalhando junto com esse desafio, e a gente, né, quer agradecer a todos aí. A gente fala muito que só vence quem trabalha, né? Então esse troféu é um orgulho para toda a equipe FGA. A gente agradece mais uma vez, né, estamos juntos e valeu demais, muito bom. Toda a equipe, como eu disse, foi bastante importante o engajamento para que a coisa conseguisse chegar aonde chegamos. Obrigado, Roberto, parabéns, e parabéns duplamente, né? Entrou com 2 projetos, então vamos saudar aí realmente esse envolvimento todo, essa batalha para vir aqui realmente representar e fazer a diferença. Parabéns, Roberto.
Olha só, vamos em frente. O Rainer Teixeira está aqui representando a equipe de manutenção digital da Vale. A manutenção digital visa buscar a incorporação e o desenvolvimento das tecnologias baseadas na indústria 4.0, permitindo a geração de informações e a conexão das diversas etapas da cadeia de valor, do desenvolvimento de novos produtos, projetos e produção. E é lá de Itabira, terra desse gigante Carlos Drummond de Andrade, que eu vou chamar o Rainer para falar mais sobre o trabalho desenvolvido com a SVA. Seja bem-vindo, Rainer. Obrigado, Luiz Arthur. A expectativa desse projeto, quando lançado aí ao desafio do Money Hub no M-Spot 2, éramos detecção de não britáveis e de matacões na fase mina, impedindo que os mesmos chegassem até o britador primário da fase usina. A respeito de trabalhar aí com a SVA, com essa startup, foi muito boa a experiência, uma vez que nós já tínhamos trabalhado com eles em outras oportunidades, com trabalhos aí na usina e até mesmo nas minas, então facilitaram muito para a gente trabalhar com os mesmos nessa etapa aí do M-Spot. O impacto dessa POC para a gente, a eliminação de alguns modos de falha do britador primário e também da necessidade de você fazer manutenções ou operações forçadas no britador primário, tem sido muito boa através dos nossos testes realizados em bancada e também agora com os primeiros testes já realizados lá na frente do britador primário, na área de manobra ali dos caminhões. Então tem sido muito boa a experiência, foi muito válido os testes e agora na sequência vamos fazer as avaliações para a conclusão dessa POC nesse segundo ciclo. Obrigado, Rainer. Parabéns, obrigado pela sua participação. E olha, vou lembrar cada um de vocês que tem mantido o engajamento participando aí do nosso evento. Se você quiser saber mais sobre cada uma das startups participantes do M-Spot Ciclo 2, é só escanear o QR Code que vai aparecer na sua tela. Combinado? Vamos conferir. Mais uma área da Vale com diversas soluções é importantíssimo: saúde e segurança. Roda a vinheta. E agora vamos conhecer a Arpija. Eles contam que, em virtude da pandemia, tiveram que transferir o laboratório de prototipação e desenvolvimento para a garagem de um dos membros da equipe. O que importa é não parar o trabalho. Vamos seguir em frente. Os carros, eles ficavam na rua, enquanto lá dentro eles ficavam trabalhando e dividindo a atenção, o espaço com um filho de apenas 4 anos, que, olha só, 4 anos, não, tá lá só brincando. Não, ajudou e muito durante todos os testes. João Vitor Carmo vai contar tudo sobre a POC. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Luiz Arthur. É uma satisfação poder apresentar a nossa solução para vocês. Meu nome é João Vitor, eu sou um dos sócios fundadores da Arpija, a empresa que está empoderando operadores para a prevenção de acidentes ferroviários. Pessoal, vocês já imaginaram o quanto deve ser angustiante entrar embaixo de uma máquina imensa para dar manutenção e não ter certeza absoluta de que essa máquina não vai se movimentar enquanto você está lá? Imagina você confiar a sua vida em uma mensagem de voz que você enviou há 3 horas para um condutor a 3 quilômetros e ter certeza de que durante o tempo todo que você está ali exposto, não vai acontecer nenhuma falha humana, uma confusão de mensagem, um esbarrão, uma troca de maquinista. É bem tenso, né? E foi esse o desafio que nos foi proposto, o de garantir a integridade física dos colaboradores de manutenção durante suas intervenções nos trens em campo. Para isso, a Arpija desenvolveu um sistema computacional, o que reduz as possibilidades de falhas humanas, capaz de entregar ao mantenedor, que é o agente mais exposto ao risco, a capacidade de bloquear a movimentação da composição. Isso é feito de forma a garantir segurança e confiabilidade e de uma forma muito intuitiva. Por exemplo, a equipe de manutenção utiliza uma interface portátil para escolher a locomotiva líder da composição onde será feita a intervenção e fazer uma solicitação de bloqueio. Essa solicitação de bloqueio
chega ao condutor através de sinais de radiofrequência. O condutor, com a sua própria interface, tem as opções de aceitá-la ou não. Uma vez aceito esse bloqueio, pronto. A locomotiva fica penalizada e freada, e não é possível recobrir os freios até que a equipe de manutenção autorize o desbloqueio. Esse acionamento dos freios pelo nosso sistema computacional ocorre com uma redundância tripla e um sistema de votação, muito semelhante ao que é feito nos sistemas de segurança críticos da aviação. Voltando para a equipe de manutenção, enquanto a locomotiva está bloqueada, cada mantenedor pode logar no sistema com seu próprio login e senha, de forma a garantir que ninguém será capaz de desbloquear a locomotiva enquanto ele estiver exposto ao risco. No final dos trabalhos, cada mantenedor autoriza a liberação através da sua própria credencial e só assim o sistema computacional remove as penalidades dos freios. O sistema de bloqueio remoto da Arpia traz inúmeros benefícios e aumenta a segurança dos colaboradores, pois é capaz de mitigar os incidentes de movimentação involuntária de máquina e, consequentemente, reduzir o número de acidentes pessoais. Através da eliminação de ruídos de comunicação e mitigação de falhas humanas, o nosso sistema aumenta a segurança e a percepção de segurança dos colaboradores, o que possibilita que eles foquem sua atenção completamente no trabalho a ser executado, já que eles têm certeza de que estão seguros. Embora a nossa solução tenha sido concebida desde o conceito inicial para a ferrovia, a arquitetura do nosso sistema, tanto o software quanto o hardware, é modular, o que permite uma flexibilização e replicação relativamente simples para o bloqueio de outros tipos de maquinário na indústria. A Arpia conta com uma equipe especializada e experiente no setor ferroviário. E assim como para a Vale, a vida para a nossa equipe tem um valor inegociável. Por isso, nós estamos muito satisfeitos com a parceria entre Vale, Arpia e Mining Hub nesse desenvolvimento, e nós estamos certos de que esse é apenas o primeiro de muitos projetos juntos. Muito obrigado. É isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma que outros projetos virão. Parabéns, João, toda a equipe. É isso aí, para Vale Segurança em primeiro lugar. E representando a Gerência de Operação Ferroviária 1, está aqui conosco o Sérgio Caetano. A Gerência de Operação Ferroviária 1 abrange os pátios de Tubarão, Porto Velho e Aroaba e é responsável pelos recursos humanos e estruturais para a execução das manobras ferroviárias, para formação e desmembramento de trens nos pátios e atendimento a carregamento e descarga de produtos como minério, grãos, fertilizante, carvão, gusa, produtos siderúrgicos e por aí vai, nos terminais de clientes. Fala para mim, Sérgio, o que você tem para nos contar? Seja bem-vindo. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade por estar aqui participando junto com vocês do desafio aí do Demodei do ciclo 2 do M-Sport, né? Eu gostaria de estar falando um pouquinho aqui, né, sobre o desenvolvimento do trabalho, né, que foi um trabalho bastante desafiador, mas que ele está diretamente ligado ao nosso principal valor, que é a vida em primeiro lugar, né? E a empresa Arpia, ele desenvolveu o trabalho de uma forma bem transparente, dedicada, com bastante competência, né? E nos testes de bancada, que nos foi apresentado, a solução, ela atende perfeitamente a nossa expectativa, né? E com certeza isso vai se confirmar nos testes que vão ser feitos em campo, né? O sistema de bloqueio remoto apresentado na POC, tem uma rede de transmissão de dados de longa distância que é capaz de atuar no sistema de freio do trem, né, causando a aplicação de serviço total de freio. Este trabalho ele tem grande oportunidade de replicação tanto nas nossas operações e manutenções da ferrovia, quanto em outras empresas do ramo, né. Por fim, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao time Vale, foi o Márcio Bertoni, o Aniceto Bicas, o Evandro Lauretti, que me ajudou muito no desenvolvimento dessa POC. Mais uma vez, obrigado a todos aí e tenham um bom dia.
Obrigado, Sérgio, pelas suas palavras, parabéns. E a próxima startup é a HighTemp. A equipe conta que foi o primeiro grande marco na história da empresa participar do M-Start Ciclo 3, que foi o primeiro que participaram, que abriu as portas da indústria de mineração para eles e que deu a visibilidade que tem hoje. Que legal, né? E agora estão aqui no M-Spot Ciclo 2. Vamos conhecer os detalhes dessa POC, convidando Pedro Pelissari. Seja bem-vindo, Pedro! Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Luiz, pela introdução. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. Eu vou contar um pouco como foi o desenvolvimento da nossa POC sobre o desafio de intervenção segura em equipamentos móveis na mineração. Querendo ou não, a operação em mineração usa equipamentos de grande porte, que têm diferentes áreas, diferentes graus de periculosidade. São que temos partes que são quentes, partes rotativas e partes móveis, o que gera um risco para pessoas, colaboradores que não estejam treinados, habilitados, acessarem e fazerem diferentes intervenções, como uma de manutenção desses equipamentos. Dessa forma, esse acesso ele é restrito no procedimento operacional. Só as pessoas que são habilitadas, capacitadas e autorizadas podem fazer esse acesso. Porque muitas vezes uma pessoa que é desavisada ou que não tem esse treinamento acaba não seguindo o procedimento operacional correto, colocando sua vida em risco e a vida de outros também. Assim, para resolver esse nosso problema, nós propusemos uma solução nossa proprietária chamada Operations Manager, que ela traz uma gestão transparente e com uma visão holística sobre a sua operação, onde nós temos diferentes níveis de interação com os nossos colaboradores, desde a parte de gestão, de parametrizações, de procedimentos de intervenção para as pessoas, visualização, cadastramento do pessoal, de todos os treinamentos que eles têm, de documentação e também rastreio de vencimento desses, bem como o cadastramento dos diferentes recursos, no caso como equipamentos, como os dispositivos IoTs, entre outros. Um dos grandes pontos é que nós conseguimos fazer uma parametrização, ou seja, parametrização de atividades interna dentro do sistema, provendo assim um framework e um direcionamento totalmente seguro. Assim a gente consegue digitalizar a operação. No caso dos recursos, acesso a diferentes tipos de equipamentos que tenham áreas críticas, nós conseguimos parametrizar, inclusive, o procedimento operacional de acesso. Então, só as pessoas que são habilitadas conseguem. Então, para esse específico, durante a POC, nós, inclusive, fizemos testes em campo que foram muito promissores. Nós parametrizamos o acesso das pessoas, validando, inclusive, o Face ID, ou seja, verificando de uma forma super avançada que a pessoa é aquela mesma, sem ela poder permitir que outras pessoas não autorizadas possam acessar o equipamento. Assim, foram cadastradas as pessoas com os treinamentos que elas têm, com todos os vencimentos, e controlamos, assim, que só as pessoas que são capacitadas e autorizadas tivessem acesso a equipamentos. Mas como controlar esse acesso, né? Nós utilizamos dispositivos IoTs, como o cadeado Bluetooth, onde a liberação é feita após o procedimento operacional pelo uso do aplicativo mobile do sistema. Assim, nesse procedimento, a pessoa ela tem que, para determinado recurso, ela tem que fazer uma conexão com o cadeado, verificar o Face ID dele. Se for a mesma pessoa que está autorizada, irá ocorrer a liberação, rastreando todos os treinamentos necessários para tal. Caso não seja autorizado, o cadeado não abre e sobe uma conformidade. Dessa forma, diferentes tipos de KPIs, impactos positivos, nós conseguimos verificar ao longo da POC, como, por exemplo, eliminar as não conformidades, ou seja, os casos onde pessoas que não estão autorizadas, capacitadas, não acessem de forma alguma o equipamento ou a parte deste equipamento que representa um perigo para ele. Assim, na eliminação, nós reduzimos a zero os riscos o risco de colocar a pessoa tiver alguma, ser debilitada de alguma forma em contato com este equipamento, com essa parte mais crítica, né? A gente consegue verificar e mensurar as tentativas de violação, ou seja, pessoas que não têm os requisitos ou capacitação, que é autorização para acessar, nós temos mensurado, o que acaba inibindo, em questão cultural, a tentativas que não estejam em concordância com os procedimentos operacionais, os hacks e as regras de ouro da Vale. Além disso, a gente consegue bloquear tipos de intervenções que não sejam autorizadas, ou mesmo involuntárias. A pessoa tentou fazer essa intervenção, mesmo não sabendo, e também a gente consegue garantir
que todas essas intervenções sejam seguras, ou seja, reduzir a zero não conformidades. E esse é um dos principais pontos. Nós conseguimos manter os colaboradores em segurança de formas diferentes. Eu queria agradecer muito a equipe da Vale, que foi muito sinérgica conosco e muito proativa ao longo desse desenvolvimento. A equipe do Mining Hub, responsável pelo M-Spot, toda a equipe da ANEEL também. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Sinergia em equipe é fundamental para o desenvolvimento de qualquer coisa. A gente não faz nada sozinho, né? Então, mais uma vez, obrigado. O Marcelo Aniceto é da área responsável pelo planejamento e execução de sondagens geológicas e geotécnicas da Vale. Modernizar o parque de sondagem com a incorporação de equipamentos que representem o estado da arte em tecnologias e práticas de segurança é um dos seus objetivos. Com a ajuda do Alcimar Silva e do Anderson Vidal, o Marcelo conduziu esse trabalho junto com a High-Temp. Nos conta mais aí, Marcelo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado Luiz Arthur pelo convite, estou aqui representando o time de intervenção segura equipamentos móveis. Acredito aí que o segredo do nosso projeto foi não muito preocupar com a tecnologia e sim em definir bem o nosso desafio, que era garantir que todo empregado que viesse a fazer uma manutenção, precisasse acessar a zona de perigo, uma parte protegida de um equipamento móvel, que tivesse uma parte quente, móvel, rotativa, ele fizesse isso de maneira segura. E aí selecionamos a High-Temp, foi a startup que apresentou uma solução que atendeu todos os nossos critérios e conduziu aí o projeto de uma maneira muito tranquila, muito suave, com muita autonomia, Então, desse modo, a gente acredita, no fim desse POC, que a gente tem uma solução para que a Vale possa fazer a abrangência que vai garantir, essa a zero ocorrência, eliminação do risco de intervenção em equipamentos móveis de mineração. Destacar também essa experiência do Mining Hub, acho que a gente tem muito a aprender com o Mining Hub, que eles conseguem tocar um projeto complexo de uma maneira muito leve, cumprindo aí todos os marcos do projeto, mas de uma maneira leve, sem pressão, garantindo a colaboração. Então foi uma experiência aí muito positiva na minha experiência, e agradeço aí todo o time Vale que esteve envolvido comigo, o time da High-Temp e o time do Mining Hub. Obrigado a todos. Marcelo, e olha só, estamos chegando aí, entrando na reta final, vamos conhecer agora a última startup do nosso Demo Day. Aí eu escuto todo mundo fazendo assim, já tantos trabalhos de excelência, muito legal contar com o talento de todos vocês. Então a última startup do nosso Demo Day, mas não menos importante, a Tracel. A Tracel conta que uma mudança na usina, onde foi implementada a POC, fez com que ficassem cobertos de pó de minério durante as visitas técnicas. Depois a gente ri, Mas não se deixaram se abalar e concluíram a POC com sucesso. Agora, depois de um bom banho, o Hugo Miranda vai contar mais pra gente sobre essa POC. Seja muito bem-vindo, Hugo! Bom dia, Luiz Arthur, tudo bom? Obrigado pela apresentação aí. O nosso desafio aqui na Vale foi a redução de ruído nas usinas, que foi um tema muito interessante, porque a gente tinha acabado de desenvolver um projeto com a Light para reduzir o ruído na subestação Leme, e aí uma série de tecnologias de conhecimento. A gente pôde aproveitar de lá, a gente desenvolveu algo novo, inovador, mas foi muito interessante a gente dar continuidade a essa sequência. A Tracel é uma indústria de base tecnológica, é uma empresa que tem a inovação como a base do seu desenvolvimento. As usinas, no caso dessa usina da Vale, ela foi fechada por conta do barulho para a comunidade, do ruído para a comunidade, e as máquinas na indústria normalmente produzem ruído 24 horas por dia. Isso afeta muito os trabalhadores, afeta as comunidades, pode gerar uma série de outros problemas que estão relacionados à vibração e outros. E o nosso desafio aqui foi muito interessante, porque a gente conseguiu, primeiro, simular muito bem o problema. A gente tinha um ferramental muito bom, tanto de medição quanto de simulação. A gente instalou um radar acústico que conseguiu monitorar durante 24 horas e durante um grande período de tempo a pressão sonora, como é que se dava os eventos lá. Se tinha um evento com ruído maior, ele gravava. A gente conseguiu descobrir que de madrugada, por exemplo, às vezes tinha um ruído maior do que durante o dia, e por aí vai.
E isso daí era o tempo todo monitorado através de um software que a gente criou para ter o monitoramento no meu celular e no celular de alguns outros que estavam desenvolvendo. Com isso, a gente conseguiu desenvolver absorvedores acústicos que instalamos no guarda-corpo, cortinas acústicas que a gente instalou em volta dos bretadores. Além disso, a gente colocou um controle ativo, né, um mascarador de ruído no lado externo. E isso permitiu gerar uma série de coisas interessantes. Primeiro, a gente gerou o diagnóstico confiável, melhorou o ambiente e a qualidade do trabalho, conseguiu ter ajuda da comunidade da Vale, porque foi essencial a ajuda deles para implantar a solução. A equipe da Vale nos ajudou muito, o coordenador Rômulo e o resto da equipe da Vale também, que trabalhou ali instalando junto conosco. O nosso desafio foi um pouco diferente, eu não sei do desafio dos outros, mas a gente efetivamente instalou muita coisa na Vale. E isso teve desafio de autorizações, ASUS e outras coisas que a gente teve que providenciar num curto espaço de tempo, que é o espaço da POC. E, bom, é isso, minimizar a exposição a acidentes e a percepção do ruído. Esse foi o objetivo, acho que a gente está conseguindo fazer isso. E é interessante que assim, a gente criou uma série de produtos e processos que a gente está criando, sistemas, que são inovadores, que a Tracel ela não fica só no projeto, ela tem uma indústria própria, ela desenvolve os produtos, comercializa os produtos após. A gente tem uma grande esperança de aplicar esse produto em uma série de indústrias e na própria Vale, uma série de plantas da Vale. Então, assim, isso daí é algo, a inovação pode ser um vetor de crescimento social, é assim que a gente entende. A gente entende que a inovação é um meio de geração de emprego, renda, impostos e, no final das contas, de bem-estar social. Isso que todas as empresas fazem. O lucro é uma consequência. Então, assim, eu acho que a gente, com o apoio da Vale, com o apoio do Mining Hub, do Mining Spot, vocês conseguiram apresentar desafios reais sobre os quais a gente pôde interagir com as equipes da Vale, que foi muito interessante, foi muito enriquecedor para a gente, e desenvolver novos produtos e novos processos. Aí, quando eu falo desenvolver novos produtos mesmo. Os materiais que foram utilizados não existiam antes, a configuração não existia antes. Então, num curto espaço de tempo, a gente conseguiu fazer uma série de desenvolvimentos que a gente acredita que agora a gente vai poder aplicar em uma série de outras situações no mercado. Então, é algo que a gente resolve um problema da Vale, ajuda a sociedade, cria produtos, cria emprego, cria renda e dinamiza o mercado no Brasil. Eu acho que foi fantástico. Eu agradeço a oportunidade e obrigado aí pela apresentação e pela chance de trabalhar com vocês. Eu espero que a gente desenvolva muito mais agora daqui em diante. Quem agradece é a gente. Vamos aplaudir o Hugo fechando aí em altíssimo nível todas as apresentações das startups do nosso evento. Olha só, e conosco aqui o Rômulo Oliveira, representando a área de higiene ocupacional da Vale. A área tem como objetivo realizar antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos à saúde, inserido no contexto da estratégia da Vale de redução das exposições acima do LEO, com o principal foco na busca de iniciativas e projetos que reduzam essas exposições. Ô Rômulo, conta pra gente, como é que foi essa experiência com a Tracel? Seja bem-vindo. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, né? Venho aqui falar um pouquinho sobre esse desafio que foi colocado aqui para a gente na área de saúde e segurança da Vale, com esse projeto do redução de ruído nas usinas de tratamento de minério, junto com a startup Tracel. A minha experiência em trabalhar junto com a startup foi muito enriquecedora, e também conseguimos aí levantar diversas áreas, né, de interface, operação, manutenção, né, e conseguimos aí desenvolver esse projeto dentro de uma usina, que é um cenário desafiador para a redução do ruído.
E os principais impactos que essa POC traz para a Vale é, de fato, a gente conseguir mostrar que existem, sim, soluções tecnológicas inovadoras, né, sendo customizadas aí para trazer benefícios na saúde e segurança dos empregados, né, a redução do ruído, que é um risco presente em diversos processos de mineração. Então, acredito que esse projeto ele vai ser um grande divisor de águas, vai trazer muitos benefícios com todas as soluções inovadoras e tecnológicas que a Tacel tem trazido para a redução do ruído dentro de uma usina. A minha experiência junto ao Mining Hub também é muito nova, né? É a primeira vez que eu participo desse programa e é super gratificante estar fazendo parte desse projeto e principalmente com o seu principal objetivo, que é minimizar essas exposições aos riscos à saúde e evitar que a gente tenha passivos com doenças ocupacionais ao longo do tempo. É isso, obrigado. E aí sim, com a fala do Rômulo, a quem eu agradeço, fechando aí as apresentações e os comentários. Obrigado, Rômulo, mais uma vez. Eu gostaria de reforçar para você que está chegando agora e também para quem vem acompanhando a nossa apresentação durante todo o tempo, o motivo de eu estar sem máscara. É exatamente porque esse estúdio que a gente está localizado adota todos com muita seriedade, todos os protocolos de segurança. Então eu estou sem máscara para oferecer a melhor experiência de acompanhar a excelência de cada um desses projetos que foram apresentados com tanta pertinência, com tanta eficácia por cada um de vocês. Então, mais uma vez, eu tinha pedido autorização para ficar sem máscara, exatamente porque aqui a gente está cercado dos protocolos e com muita segurança. Olha só, para quem chegou agora, o recado foi dado e estamos no final da nossa celebração, mas temos motivo para comemorar, né? Nós vamos chamar todos os representantes das startups para se despedirem e mostrarem rapidinho o troféu que marca a participação de todos nessa jornada. Tá aí, ó! Olha a festa! Olha todo mundo que participou. Olha lá, cheio de sorriso, celebrando as apresentações. Nosso abraço, nosso cumprimento para cada um de vocês. É isso aí, pode festejar com o troféu na mão, porque foi demais. Muito legal, hein? Essa é a celebração, e com todos os representantes das startups se despedindo, mostrando os troféus nessa jornada de conhecimento. Legal, pessoal, valeu! Valeu, demais, demais. Vamos lá? Legal, o pessoal tá entusiasmado aí, ó, não para não, é assim, ó. Olha só, muito legal, tenho certeza que esse ciclo foi incrível em todos os sentidos e para todos os envolvidos. Parabéns a todos pelo resultado. Eu quero aproveitar para passar outros recadinhos para você que manteve o engajamento aí durante todo o tempo. No dia 15 de dezembro, quarta-feira, às 9 horas da manhã, vai acontecer o Demo Day do M-Start Ciclo 6. Venha fazer parte, sua presença é fundamental. Venha conhecer o trabalho e os resultados das 10 startups que participaram desse ciclo. Por fim, esse recado é para você, de uma startup, a Mining Tech. Em breve estarão abertas as inscrições para o radar de Mining Techs. Se a sua startup atua no setor da mineração, não pode perder a oportunidade de se inscrever no radar e ser apresentado para grandes players do setor. Essa é a oportunidade. Vai perder? Claro que não. Então aí, eu acho que você foi inspirado pela realmente excelência dos projetos que foram apresentados no dia de hoje. Não deixe de conferir as redes sociais do Mining Hub para mais informações, para participar tanto do Demo Day do M-Start Ciclo 6, quanto do radar de Mining Techs. Foi uma alegria, foi bacana demais apresentar mais uma vez esse Demo Day e sim, vamos ficar aguardando com muita expectativa os novos projetos de excelência que serão apresentados nas próximas edições. Até lá, pessoal! Valeu!